Amigos palmeirenses, palmeirenses de verdade, fazia tempo que eu não fazia a chamada que é do nosso canal. Hoje, a razão da nossa live, nós temos uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos tratar de vários assuntos, notícias do dia de hoje, postagens do nosso site, coisas que estão acontecendo no dia a dia e várias observações que nós fizemos do desenrolar do dia da partida, da semana anterior, para o momento atual. Então, são muitas possibilidades que vão estar abertas, inclusive com a participação de vocês no chat. E, mediante isso, vai ter uma dinâmica diferente que vai permitir uma maior interação entre aqui todos que estão administrando essa live hoje e o pessoal que estiver participando. O YouTube, a gente sabe, demora um pouquinho para notificar. É importante que a gente dê já o nosso like para ela levar para mais pessoas a nossa mensagem, mandar a nossa live para que chegue. O Instagram demora esse tempinho para fazer essa comunicação. E assim que a gente começar a subir o momento da live, mais ou menos um minuto, a gente já entra com as perguntas. Então, vou começar aqui falando com a Luísa. Luísa começou e já está voltando, né? A Luísa tirou férias recentemente e já está postando, já fazendo várias matérias no nosso site, Palmeirense de Verdade, que subiu efetivamente essa semana no ar. E todos nós aqui temos feito postagens, o pessoal do grupo. Está chegando agora também o Bruno. O Bruno vai fazer parte também desse processo. Ele é bancada fixa agora do nosso canal. Todos nós aí temos nossos conteúdos individuais e aqui trabalhamos juntos para que fortifique esse ideal. Todos temos um pensamento mais ou menos similar do que a gente entende, o que é melhor para o Palmeiras. E vocês, com o passar do tempo, vão perceber que existe, apesar de cada um ter seu ponto de vista claro, todos nós temos uma premissa, que é um Palmeiras profissional, uma estrutura profissional e todo um andamento que o Palmeiras desenvolveu, e muito da nossa torcida ela ainda não acompanha esse processo. E a única razão dessa página do canal Palmeirense de Verdade, de todos que nos acompanham, é encaminhar todos os nossos amigos hoje. Por exemplo, estou vendo aqui o Scabuzzi, estou vendo o Gutenberg, que em breve vai estar com a gente, estou vendo o Douglas, o pessoal todo entrando aqui na nossa live. E você for ver, vai formando um grupo homogêneo e vai dando cara, o que para mim hoje é o que representa o canal, a página, Twitter e agora principalmente o site Palmeirense de Verdade, que vai poder passar em primeira mão para vocês notícias sem fake news, sem especulação. Vamos trazer especulação no sentido de qual a possibilidade que essa possível contratação poderia trazer, mas nunca um fato que não vai acontecer. Você não vai ver a gente cravando nada que de fato não seja substancial e efetivo, e se porventura alguma coisa não acontecer, nós vamos contar os meandros dentro do Palmeiras e o andamento desse processo até que uma compra, por exemplo, de uma casa, de alguma coisa, depende de diversos fatores, de uma aprovação na Caixa Econômica Federal, do trabalho bem feito de um corretor. Isso também acontece no futebol. Mas, assim, o importante é trazermos fatos sólidos, nenhuma especulação, nenhum fake news, apenas comentários precisos e sinceros, porque senão a página Palmeirense de Verdade, a Desabafa Palmeirense, o Bruno, a Parmeiraires, a Lu, a Luísa, todos nós perdemos o sentido de existir. E a única coisa que a gente não quer perder é a credibilidade com vocês. Muitos já conhecem a nossa fórmula, a nossa maneira de pensar, e a gente todos nós estamos imbuídos desse mesmo propósito. Um Palmeiras profissional, uma torcida bem informada, uma informação profissional também. Boa noite, dona Luísa. Dentro dessa pergunta, dentro dessa colocação, dentro dessa abertura que eu fiz algumas ponderações. E tem muito a ver com a abertura mesmo. O Palmeiras passou por um processo de profissionalização, uma drástica mudança. A gente era uma empresa familiar e hoje nós temos um processo extremamente profissional. Nem tudo funciona perfeitamente, porque esse processo ele leva tempo. E isso trouxe coisas benéficas e outras não tão positivas assim.
Porque esse é um processo árduo, tem brigas de bastidores, tem resistência, teve gente que resistiu à construção do Allianz Parque, teve gente que resistiu à vinda da Crefisa, tem gente que resiste até hoje a esses processos que a gente vive, que só nos beneficiaram, mas isso é normal, isso faz parte. Existem pessoas mais conservadoras, pessoas mais arrojadas, mas aonde eu quero chegar? Na visão de cada um de vocês. Hoje, como eu falei, eu sou o primeiro a fazer a pergunta, depois vou passar as respostas para cada um de vocês, e aí o primeiro que respondeu será o responsável pela próxima pergunta. E assim por diante, até que todo mundo participe, e vai ser muito importante vocês que estão participando da live, muito feliz com a presença do Douglas, do MVVC, é um cara nota 10, super bem informado, só que ele é o cara mais corneteiro do Abel Ferreira, e vocês sabem que eu sou um defensor do trabalho e do projeto do Abel Ferreira. Óbvio, como todo ser humano, ele tem defeitos, erra, mas assim, não dá para comparar o trabalho do Abel Ferreira com nenhum análogo dele no mercado hoje, disponível para a gente poder trabalhar, e eu tenho que falar isso abertamente. E entendo claramente a posição do Douglas, que pensa o contrário. Mas é isso aí. Luísa, passei a bola para você. Eu dei uma estendida nesse início de live com a intenção de a gente movimentar a live, chegar a notificação para todo mundo. Vou repetir a pergunta para você. O Palmeiras passou por um processo de profissionalização. Desde a chegada do Paulo Nobre, ele procurou fazer uma gestão profissional, trouxe um diretor de futebol, primeiramente o Brunoro, profissional. Depois ele trouxe o Alexandre Matos, que ficou com a incumbência, não só do departamento de futebol, mas tudo que está ligado ao Palmeiras. E lá foram afastados dezenas de funcionários, de pessoas ligadas às famílias, a empresários, isso desde as categorias de base, até mesmo dentro da própria administração do Palmeiras. Nós passamos por uma revolução. Quem foi na academia de futebol antes disso acontecer, sabe o quão é diferente, e coloquei você em primeira mão porque você esteve lá. Você visitou a academia, você visitou o Allianz Parque, e você pode falar com propriedade, melhor do que todos que estão aqui. Eu também estive lá, mas assim, você efetivamente viveu, você percebeu o que você viu de positivo e da lembrança que você tinha desse passado, o que era negativo. O quão o Palmeiras hoje é mais forte, moderno e profissional. Boa noite, pessoal. Boa noite, a bancada. Então, se o Palmeiras hoje é considerado um dos maiores times, né, do continente, em questão de profissionalização, né, como a gente estava falando, seja porque hoje a gente tem a maior arena multiuso da América Latina, tem uma das melhores acústicas, né, que é palco de todos os shows internacionais, qualquer artista internacional que vem para cá sempre vai fazer um show no Allianz Parque, preferencialmente. Nós temos um CT, como você destacou, né? Nós temos um CT que tem equipamentos de treino que os jogadores do Manchester que vieram para cá ficaram impressionados, porque alguns equipamentos nem mesmo eles têm. Então, eu acho que tudo isso é fruto, sim, de uma reforma profissional que aconteceu. E a gente pode destacar também como o Palmeiras evoluiu com a base, né, durante todo esse processo. Hoje é um dos times que mais revela através da base. Inclusive, o Palmeiras está com um projeto de construção do hotel, né, para os meninos da base. Então, acho que tudo isso é consequência de todo esse processo de profissionalização que realmente teve. E se entraram pessoas ou saíram pessoas, né, a atual diretoria gosta muito de falar em enxugar a folha salarial, porque o elenco do Palmeiras até um tempo atrás era um elenco inchado, e acredito que assim devia ser também com os funcionários internos. Hoje a gente enxerga que os funcionários do Palmeiras, de uma maneira geral, eles realmente compõem uma família, a família Palmeiras, né? Haja visto quando os jogadores vão sair, vão para alguma final, todos os funcionários se juntam, agradecem pelo apoio, né? O que aconteceu também na gestão de, durante a pandemia, não ter sido demitido nenhum funcionário, também demonstra que o Palmeiras tem uma estabilidade financeira, tem uma capacidade realmente de conduzir um futebol de modelo profissional. Então, acho que tudo que foi estruturado no Palmeiras ao longo desses anos apenas refletiu em resultados, às vezes negativos, mas em maioria positivos. O Palmeiras é hoje um time que sempre está participando de todas as retas finais dos campeonatos mais importantes, mesmo que não vença, como aconteceu, a gente perdeu, né, para o Flamengo, a gente perdeu para o Defensa e Justiça, mas é aquilo que eu gosto de falar, só perde quem chega.
Então, acho que é sobre isso. Eu acho que essa reforma profissional que aconteceu no Palmeiras, ela se reflete num bom estádio, numa boa academia de futebol. Talvez não ainda em nomes ideais de diretoria, mas um bom relacionamento com os funcionários e realmente um acolhimento de um futebol cada vez mais profissional. Você fez as ponderações referentes a o que você viu de positivo. E para mim não faltam situações positivas, eu concordo com você. Mas você vê alguma coisa que tenha sido negativo nesse processo? Você acha onde a gente pode chegar? Você acha que ainda tem algo mais a ser feito? Qual que é o teu ponto de vista, Luísa? Eu acho que uma coisa que teve negativa durante esse processo é que quando você sobe o nível do futebol, o nível da estrutura de um clube de uma maneira geral, eu acho que você também contribui de uma certa forma para esse futebol se tornar mais elitizado. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem um futebol melhor, uma academia melhor, a gente tem ingressos mais caros, a gente tem parte da torcida que não consegue mais comprar uma camisa original como eram anos atrás, né? Que muitas vezes não conseguem sequer, como eu falei, né, na matéria que eu postei hoje no site, sequer muitos torcedores conseguem assinar um Premiere para assistir um jogo de futebol. Quem dirá ir no estádio? Por exemplo, a minha família tem 5 pessoas, né? É muito difícil a gente ir todos juntos no estádio, porque é uma coisa muito cara. Você está falando aí mais ou menos de gastar em torno de R$500 para assistir uma partida de futebol. Então, acho que esse é o lado mais difícil de todo esse processo de profissionalização, porque tudo que é bom custa caro, né? Sem dúvida. Eu acho que existem outros pontos também. A relação com a torcida mudou, né? A torcida ela ficava muito próxima. Era uma coisa assim... tinha uma energia o estádio do Palmeiras. Hoje eu sinto um pouco de falta. Eu acho o Allianz Parque um tanto quanto estéril. E acho que essa mudança que está vindo agora do posicionamento da torcida para o Gol Sul, a possível retirada das cadeiras, essa sensibilidade, a criação de um setor para ingressos populares, como você bem colocou, muito bem colocou, pode minimizar isso. Eu não vou entrar em tantos assuntos para que a gente não mate a questão e dê oportunidade a todo mundo estar falando. Bruno, deixa eu ver se você não está mutado aqui, porque às vezes eu cometo aqui essa gambiarra ainda. Então, o que você viu de profissionalização no Palmeiras nesse tempo? Como é que você entendeu? Você acha que isso realmente foi positivo? O quanto isso representou de mudança? Você, por exemplo, a gente pode abordar a questão do faturamento, quanto o Palmeiras devia, quanto o Palmeiras procura o caminho que você achar melhor. Mas assim, aponta para mim o que você acha que foi a parte mais positiva desse processo de profissionalização e aonde isso ainda pode melhorar e se há algo que houve de negativo. Isso é muito importante para a gente finalizar a nossa análise depois. Boa noite, boa noite. Então, o Palmeiras passou por um processo muito importante, né, nesses últimos anos aí, né, desde aí da Crefisa, a inauguração do Allianz Parque, o Palmeiras se tornou muito mais forte, né, foi um clube que investiu muito, investiu pesado, injetou muito dinheiro no clube, e isso foi refletindo um sucesso tremendo em todos os sentidos, né? O Palmeiras inaugurou um estádio novo, o Palmeiras passou a disputar mais títulos, o Palmeiras ganhou em dinheiro, o Palmeiras ganhou em fama, tanto nacional quanto internacional, e, portanto, tudo mudou. A relação do torcedor com o técnico, do torcedor com o clube, certo? Dos outros clubes, inclusive com o Palmeiras. O Palmeiras passou a ser um clube muito mais respeitado, tudo melhorou, inclusive a questão do sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, que foi um programa muito bem feito, os sócios durante a pandemia, foi um sistema muito bem feito, aí ajudou muito o Palmeiras a ganhar mais dinheiro, né? Fazendo com que aumentasse os estados, que aumentasse com certeza a confiança da imprensa no Palmeiras, e com certeza isso foi muito positivo. O Palmeiras nesse tempo ele contratou muitos jogadores bons, né? Jogadores de nome, tanto é que o Palmeiras chegou nesses últimos 6 anos aí, o Palmeiras chegou em diversas finais e ganhou muitos títulos. Então foi muito positivo tudo isso. Como ponto negativo, eu vejo que assim, algumas gestões não são tão adequadas, eu vejo, né? Por exemplo, a gente está reclamando de esse ano, né? Nos últimos anos, nós não ter tido um centroavante de peso, por exemplo, né? Essa gestão, principalmente esse ano. O Palmeiras não teve contratações, né, muito fortes da Palmeiras, não houveram contratações muito relevantes. Até para citar a linha do centroavante, né? O centroavante que o Palmeiras quer de peso, ele não veio. E no meio de tanto sucesso dessa gestão, né, e que
que pode ser uma gestão de muito mais sucesso ainda com a gestão da Leila, eu destacaria uns pontos negativos, que é justamente esse de Palmeiras não ter, talvez, um centroavante de peso, certo? Para compor o elenco, para fazer com que o Palmeiras seja, de fato, mais forte. E a questão no que a Luísa falou da questão da elitização, né? Houve também esse processo, né, de elitização, né? O torcedor passou a pagar muito caro para ir no estádio, entendeu? E o torcedor de mais baixa renda do Palmeiras, que não pode ir ao estádio, de fato, ficou prejudicado. Então, eu achei muito positivo esse processo de você construir esse setor aí na Allianz Parque, que vai ser inaugurado, para justamente abranger as pessoas que não podem pagar por ingresso tão caro, e foi uma ótima ação do Palmeiras, tudo isso. Então, eu vejo isso, no meio de tantos aspectos positivos, que o Palmeiras se reformulou, se reergueu, eu vi esse processo de algumas contratações aí não vierem, certo? Né, nessa gestão, e como a Luísa falou, esse processo de elitização, né, o Palmeiras se tornou mais elitizado, talvez isso você tenha afastado o torcedor que não pode pagar cara por ingresso. Muito bem colocado, essas questões são muito sensíveis, e hoje estão aí à vista na mídia. Demorou-se um tempo para isso ser colocado na pauta, e é uma mudança assim, fundamental para que a gente evolua. Davi, discorra aí sobre o tema, e antes que o Davi fale, estou vendo os comentários, o pessoal fazendo pergunta, todo mundo colaborando, dando força aqui na live, o Scabuzzi, o Douglas, a Sheila, o Gutenberg. Só que esses assuntos que vocês estão colocando agora, nós vamos responder no decorrer da live, para que a gente possa dar o andamento normal. Mas todas as perguntas a gente vai colocar aqui para a gente poder debater na sequência. Davi, manda bala aí. Boa noite, bancada. Boa noite, chat. Todo esse processo de profissionalização não tinha como ser feito sem que o Paulo Nobre chegasse no Palmeiras e fez a situação do Palmeiras. Ele chega no Palmeiras e vê que não tem receita, vê que todos os imóveis estão pendurados. Ele pensa em como resolver a dívida do Palmeiras e em como injetar dinheiro. Nesse ponto onde ele pensa em como resolver a dívida, é o que hoje faz o Palmeiras, o que o Palmeiras é hoje. Ele afunila a dívida e faz com que toda a receita, 10% seja para pagar a dívida, 90% seja operacional. Então, 10%, se eu lucrei muito, 10% daquele muito vai pagar a dívida. Se eu lucrei pouco, esses mesmos 10% vai pagar a dívida. E os outros 90% é operacional. Isso quer dizer que todo ano a nossa dívida é paga. Então você não fica sem pagar a dívida. Temos dívida, mas está sendo paga. Esse foi o primeiro ponto. Aí você pode colocar academia, estágio, você pode colocar jogador, tudo. O que falta hoje para o Palmeiras? Virar um SA. Você deixar de ter alguns privilegiados, deixar de ter alguns comandantes internos, porque o avô dele era sócio há 500 anos atrás, porque o tio dele era sócio há 500 anos atrás, e você virou SA, você tem um dono. Porque hoje é muito fácil você falar assim, o Paulo Nobre foi o melhor presidente do Palmeiras, e creio eu que foi, só que ele não recebia para isso. A gente não sabe se o Gagliotti recebe para isso. Provavelmente a Leila não recebe para isso, não vai receber para isso. A gente não tem como cobrar de um CEO, de um presidente, onde ele não recebe. Quando você tem um presidente onde ele é remunerado para isso, você pode cobrar metas e expectativas. E aí você gera uma empresa e um profissionalismo. Vou fazer uma pergunta para você, para a gente poder refletir aqui. Eu vou fazer as ponderações sobre SA na sequência, mas assim, o que eu queria falar é que, na minha concepção, não existe essa diferença. Eu queria ver se você concorda comigo ou se você pensa diferente. Hoje o Palmeiras tem um presidente, que é o Maurício Gagliotti, que poderia ser muito bem o dono de uma empresa, e nós temos um diretor de futebol que representaria esse presidente que teria na SA, ou o CEO dessa empresa. O Palmeiras já teve CEO, hoje eu não sei como é que está essa situação, é uma falha minha que eu preciso consultar. Até outro dia tinha, mas eu não vou falar uma informação que eu não tenho certeza. Mas o Palmeiras teve CEO aí até recentemente e não soube de desligamento dele. Então, imagino que ele esteja lá. Preciso me informar, mas assim, um CEO que não é presente, é ausente, a gente não tem. A gente não ouve falar da pessoa. Mas aonde eu queria chegar? Eu acho que esse processo da SA é muito, muito complicado, né? Eu já fiz vários vídeos especializados em SA, mas assim, eu só queria colocar esse ponto. Você não acha que é a mesma coisa quando você tem o presidente e você tem
uma pessoa, você tem um dono e um presidente remunerado, e você tem um presidente e tem um diretor de futebol remunerado, que é no caso dos clubes atuais. Você consegue ver um resultado diferente? Porque os dois têm metas, você só precisa profissionalizar o processo. É uma pergunta, não é uma afirmação. Depende, se o meu diretor de futebol for o Alexandre Matos, eu sei que ele vai ter metas, vai cumprir as metas dele e vai colocar mais metas. Se o meu diretor de futebol é o Anderson Barros, deram a meta para ele, ele vai cumprir aquilo ali e ficar ali, ele não vai atrás. Se o meu diretor é o Alexandre Matos, ele vai cobrar o marketing a traçar as metas deles e ir além. Vai cobrar o futebol a traçar as metas deles e ir além. Positivamente um checkmate. Agora, pensa que a gente vendeu um clube para um presidente como Maurício Gagliotti e ele decidiu escolher o Anderson Barros como diretor. Ou você pode inverter o papel. Se o Anderson Barros for o nosso dono da SA, se uma pessoa com esse perfil, que tem dinheiro, mas não capacitada, assumir essa função. O meu grande medo de uma SA é que a gente caia em mãos de alguém que não tem expertise ou não saiba desenvolver o processo. Óbvio, quando nós estamos falando aqui de bilhões, o Palmeiras não vai ser vendido por menos de 4 bilhões. Eu não consigo imaginar um número menor do que esse. Mas imaginando que seja esse número, eu imagino que a gente vai ter o cacife para trazer o profissional de qualquer lugar do mundo para fazer essa gestão. E o melhor profissional. Mas eu estou colocando a pauta da possibilidade de essa pessoa não ser uma pessoa capacitada. E isso isso não é uma coisa impossível. O fato de você ter dinheiro não necessariamente te faz alguém eficaz, capaz. E aí que eu fico com medo da SA. Pode discorrer sobre o tema. Eu queria fazer esse paralelo para deixar bem claro para quem está nos assistindo qual que é o risco disso acontecer. Lembrando, tem vários outros riscos, e um outro muito grande é o que acontece com o Bragantino, que foi comprado pela Red Bull, e a partir do ano que vem pode ter o nome que quiser, mas vai chamar Red Bull. No caso, é um tema complicado porque a gente pode virar um Manchester United. Você tem lucro, você tem uma receita alta, porém você não tem um futebol competitivo. Mas aí você tem a torcida do Palmeiras que é chata, é amendoim, é de sangue italiano, é o Scabuzzi, e a torcida vai estar lá cobrando. Você fazer um projeto no Red Bull hoje é muito magnífico pro Thiago Escuro estar lá, pro técnico deles, esqueci o nome, tá lá, porque você não tem a cobrança, você não tem o palmeirense lá enchendo a paciência dele, o Barbieri, você não tem o palmeirense lá enchendo a paciência dele. No Palmeiras é diferente. Você vai ter a torcida lá pintando o seu muro todo dia, se você só pensar em lucro. Tá aí a gestão do Maurício Gagliotti. Questão financeira, questão pessoal, humana, perfeito. Questão futebolista, a maioria dos torcedores hoje não gosta dele como presidente. Sem dúvida. Vou pegar aqui uma colocação aqui do Gutenberg. Qual a diferença da era Parmalat e agora para a era Crefisa? Eu tenho desenvolvido um conteúdo que fala sobre as 4 eras de ouro do Palmeiras. A primeira academia, segunda academia, e se você entrar nesse processo, a era Parmalat foi a terceira academia. E você é um espaço muito curto para você subdividir as duas, mas foi a terceira academia do Palmeiras no que se refere à representatividade. E a quarta academia tem sido agora, em relação à quantidade de títulos conquistados, e não a capacidade individual de cada jogador ou a capacidade do elenco em relação à qualidade técnica. Tá? Então, eu desenvolvi um conteúdo que vai estar em breve disponível para todo mundo estar absorvendo. Mas em relação à Crefisa e à Parmalat, existe uma grande diferença. Pelo menos técnica. A Parmalat, ela chegou no Palmeiras e propôs uma cogestão. Eles eram responsáveis pelas contratações, cabia a eles fazer todo esse processo administrativo e tinha como número 1 o cabeça, que era o Brunoro. Na era Crefisa, ela simplesmente era uma patrocinadora. E o trabalho dela era dar dinheiro para o Palmeiras. No primeiro momento, ela até chegou, entre aspas, a doar dinheiro, porque depois ela cobrou por um problema de uma denúncia do Mustafa Contursi à Receita Federal, dizendo que estava errado o nosso contrato. Não vou entrar muito nisso. Mas, a partir daí, o poder político da Leila se sobrepôs à entidade Palmeiras, à Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso é muito grave. Eu faço críticas à Leila, mas, assim, não a pessoa da Leila. Faço críticas à política que a Leila fez de gradativamente tornar o Palmeiras refém do seu patrocínio.
ela não tem uma representatividade financeira, o aporte dela hoje em relação ao nosso faturamento não é tão grande para a gente submeter, está na faixa dos 15%, 20%, com a pandemia essa coisa complicou um pouco, mas antes dela estava nesse número. E o que eu quero colocar, hoje nós estamos quase vivendo uma cogestão, principalmente quando você imagina que ela vai ser a presidente. Se passarmos para um outro patamar, ela atuando como presidente, talvez ela seja dona do Palmeiras. Ela não tem oposição, hoje ela não tem oposição, ela manda e desmanda no Palmeiras desde o ano passado, e ela vai ter oportunidade de sentar no trono do Palmeiras e fazer o que ela bem entender. Óbvio, existe um conselho gestor, existe o COF, existem outras responsabilidades, o processo é diferente, mas nós estamos quase vivendo, e eu sei que eu sou a primeira pessoa a estar falando isso hoje, ninguém ainda teve esse comentário na mídia alternativa ou na mídia formal. Hoje, nós estamos vivendo a primeira SA de um time grande. Não da forma jurídica, como a gente imagina, mas ela tem todos os poderes do que um dono de clube teria se fosse dono do Palmeiras. Então, é uma boa experiência esse processo com a Leila, e eu espero que ela faça um bom uso desses poderes, dessa condição, porque eu tenho certeza absoluta que o processo da SA é irreversível. E voltando para a nossa pergunta inicial, que eu mesmo fiz, o Palmeiras teve um processo evolutivo absurdo. Para mim, tudo isso só foi possível, não foi por causa da questão Crefisa, foi por causa do Beluso, da construção do estádio, onde permitiu criar um empoderamento do torcedor palmeirense, ter um orgulho da sua casa, a vontade de estar no Allianz Parque, possibilitou a criação do Avante. Não existiria Avante sem Allianz Parque. Nós não teríamos essa venda de camisa, esse engajamento do torcedor sem Allianz Parque. Ou seja, o faturamento está intrinsecamente ligado a essa questão de você ter o torcedor engajado. E nós estamos na melhor localidade de um estádio no Brasil. Isso nos dá um poder absurdo. Essa recuperação econômica, a modernização que passou pelas mãos efetivamente do Alexandre Matos. Quando eu analiso o Alexandre Matos, eu sempre separo duas coisas: contratação e de gestão empresarial quanto ao funcionamento do Palmeiras como empresa. E isso ele foi mestre, e ele fez praticamente sozinho, com a carta branca do Paulo Nobre, mas ele fez com excelência. O Palmeiras hoje é a principal referência na América do Sul como de gestão profissional do Palmeiras, da base, como a Luísa colocou, como do estádio, como foi colocado pelo Bruno, e dessas questões de finanças que você bem apresentou, dos 10% que hoje são separados. Isso foi criado um coeficiente, uma equipe técnica desenvolveu essa situação que permitiu hoje o Palmeiras fazer uma gestão responsável da sua dívida. A nossa dívida do ano passado, de 2019 para a atual, ela teve uma oscilação de crescimento e ela voltou a cair. Mas a gente tem que entender que a gente passou por um processo pandêmico que afetou toda a economia mundial e também afetaria do Palmeiras. Mas nós fomos um dos times que menos sofreu com esse processo. Bom, vou passar a bola para a Luísa e a partir de agora o comando da live está na mão da Luísa. Luísa, ao final da tua pergunta, quando a bola voltar para você e você puder fazer o comentário, pega uma pergunta do chat, repassa para a gente ou você mesma responde que nem eu fiz. Então, eu queria colocar em pauta aqui na live, né, para vocês, o pessoal do chat também está opinando com a gente, a questão da declaração do Maurício Gagliotti nesses últimos dias. Ele deu uma entrevista à mídia e ele colocou em pauta a frase trabalho e resultado, né? E eu queria saber de vocês, até que ponto vocês acham que realmente esse tal trabalho da diretoria do Palmeiras, como vem sendo nos últimos anos, ele trouxe de fato os resultados esperados. Não só pensando em quantas finais a gente chegou, mas pensando realmente uma constância do time do Palmeiras. Brunão, né? Isso. Então, esse trabalho todo foi muito bom. Não só de títulos que não falei, né? Não só o Palmeiras está disputando títulos, mas que não falei. O Palmeiras hoje é uma potência, né? É uma potência e só tende a crescer. Eu acho que tudo melhorou no Palmeiras, né? O Palmeiras, desde que não falei, o estádio, a renda, né, dos jogos, o Palmeiras tem sido boa. O Palmeiras tem hoje muitas vendas de produtos, né, de camisas, enfim, de vários setores aí, o Palmeiras conseguiu.
O Palmeiras, acredito que está com mais autoridade na imprensa, mas, claro, tem as questões também que não são boas, né? Que eu pouco citei. A questão de contratações que o Palmeiras poderia ter feito nesse ano não veio, entendeu? Então, não só são pontos positivos, né? Então, tem também pontos negativos, mas eu acredito que, no todo, você tem pontos positivos muito maiores do que os negativos. O Palmeiras hoje, de fato, é um time muito bem estruturado, é um time muito competitivo e acredito que só tende a crescer. É claro que a administração futura da Leila vai ter que ponderar algumas coisas, mas eu acredito, na minha opinião, que é uma pessoa competente e que só tende o Palmeiras só tende, de fato, a evoluir. Claro que tem que ser uma administração muito complexa, né? Não você pode pensar só num assunto, tem que se pensar em várias coisas, né? Quando você está de um clube grande. Então, eu acho isso. Uma boa gestão, ela é vista dentro e fora de campo, desde seus funcionários até o resultado em campo. Lá atrás, quando o Paulo Nobre começou, ele demite o assessor de imprensa do Palmeiras e contrata 2 corintianos. E os caras brindam o Palmeiras, os caras, eles são realmente profissionais. Tanto é que eles fizeram uma matéria onde o Palmeiras tinha goleado o Corinthians de 8-0 e o Paulo Nobre vem a público e fala, não, esses caras não é corintiano, não é possível. Os caras falaram, não, nós deixamos a questão de torcida de lado e mostramos o nosso profissional. E não só nessa parte, o Palmeiras, quando contrata o Zé Rafael, o Palmeiras segura o Zé Rafael no Bahia há muito tempo. Você só consegue segurar um jogador tanto tempo no clube para depois você contratar, quando você tem uma conta bancária com saúde, e você dá a sua palavra ao clube, e o clube confia. Na época eu lembro que o Cruzeiro estava em ascensão e o Cruzeiro queria o jogador. E muito do Cruzeiro hoje mostra o Palmeiras. A gente pode criticar o desempenho em campo e tudo mais, porém quando você passa por uma pandemia em 2 anos, onde você reduz 25% do salário dos jogadores, depois você devolve esses 25% do salário do jogador, se é o único clube que fez isso, é alguma coisa de muito boa você vem fazendo há 6 anos. Perfeito, é uma coisa que ninguém comenta, né, cara? Falou-se na época, mas ninguém comenta. Luiz, eu ia pedir para você repetir a pergunta para mim, porque eu fiquei respondendo o pessoal do chat e comi bola. Você me desculpa, por favor, repete a pergunta para mim. Então, eu coloquei em pauta aqui para a gente discutir a questão da declaração recente do Maurício Gagliotti, né? Que ele veio dar uma entrevista à mídia e ele falou em trabalho e resultado. E foi uma frase que ficou marcante, né? Dessa parte da entrevista. Fizemos a nossa parte, né? Isso que ele falou. Isso. E eu queria saber, assim, da bancada, né? Agora no caso de você, até que ponto você realmente acha que esse trabalho dos últimos anos do Palmeiras na gestão dele realmente deu resultado? Bom, eu sou um crítico do Gagliotti, eu estava muito otimista quando ele assumiu, fiquei muito entristecido quando ele traiu o Paulo Nobre, entendo que ele ficou numa encruzilhada, que ele teve que escolher entre o Paulo Nobre e a Leila. A Leila representava naquele momento o dinheiro que o Nobre já havia investido, ou seja, um cara que já deu 200 milhões, ele não ia empregar mais 200 milhões, e nós teríamos que abrir mão de 80 milhões. E se ele pensou só no bem do Palmeiras, vamos imaginar que ele tenha sido ético ali, pensou no bem do Palmeiras, e você pensar no bem do Palmeiras é você não fechar com o Nobre, visto que o Nobre não poderia dar aquele retorno naquele momento, e nós tínhamos um patrocinador. E houve um entreveiro entre as duas partes, entre Crefisa e Paulo Nobre. Então, nesse momento, apesar de eu condenar a atitude, se a gente olhar friamente, se ele pensou no Palmeiras, não foi uma coisa de ordem pessoal, foi uma estratégia interessante, porque permitiu ainda o Palmeiras ter a oxigenação do dinheiro da Crefisa, permitiu que pagássemos o Paulo Nobre numa condição que eu falo sempre adversa. Isso para mim foi péssimo, porque a gente abriu mão de 149 milhões, que foi o saldo que o Paulo Nobre deixou no Palmeiras, porque ele ficou com jogadores argentinos para nós, ele quitou jogadores argentinos e ficou para o Palmeiras quitar os 149 milhões com ele. Você pensar que nós quitamos em um ano 149 milhões, esse dinheiro saiu de algum lugar. Nós deixamos de fazer investimento e era um dinheiro que poderia ser pago em 10 anos. Isso é gravíssimo.
Então, para mim, já começou a primeira interferência da Leila Pereira, uma interferência política gravíssima, onde optou-se por uma questão política e não o bem do Palmeiras. E aí começou a se desenhar o perfil do Maurício Gagliotti. A partir daí eu comecei a entender o porquê que ele mandava embora os técnicos, não aparecia na mídia, só aparecia no momento em que ele tinha que levantar uma taça. Ele mostrou ser um político. Ele deixou de ser um empresário modelo, de ser uma referência, aquilo que o Palmeiras precisa hoje, que foi o Paulo Nobre. Com o passar do tempo eu fui identificando. E eu coloquei uma coisa que eu não tinha chegado a essa conclusão e concluí isso na live de ontem, que o Davi estava presente. O Palmeiras está acometido hoje por uma doença. Essa doença chama Maurício Gagliotti. E você vê o DNA dessa gestão em todos os segmentos do Palmeiras, em todos os jogadores. Você vê isso dentro de campo. Todos os problemas que o Palmeiras vive hoje foram problemas não resolvidos no passado. Nós tivemos a temporada passada para jogar tudo, resolver todos esses problemas. Nós tínhamos na mão, tínhamos acabado de ganhar a tríplice coroa. A gente podia ter uma gestão modesta. Se nós resolvêssemos, vamos quitar todos. Esse ano o Palmeiras ganhou tudo, nós vamos quitar todas as dívidas do Palmeiras. Beleza, manda o jogador embora, vamos lutar por uma situação intermediária, não tem problema. Mas a gente trocou nada por zero. Foi isso que nós fizemos, porque deixamos Lucas Lima, Luiz Adriano, Mike, Luan, todas as questões que eram para ter sido resolvidas naquele relatório do Abel Ferreira, bem como as contratações e as faltas que nós tínhamos de qualidade no elenco, para depois. Agora, por que eu cheguei nesse ponto? O que o Maurício Gagliotti fez nesses anos de Palmeiras? Nada. Ele só deu continuidade, inclusive todos os funcionários que estão no Palmeiras esse ano são os mesmos contratados por Paulo Nobre e Alexandre Matos. Agora, olha só, se essas pessoas deram tão certo lá atrás, e ele estava cercado, ele tinha essa blindagem de profissionais tão bons quanto esses, óbvio que teriam que ter bons resultados. Agora, onde vem a gestão do Maurício Gagliotti? Onde é o ponto onde ele tem que entrar? É hora de tomar a decisão. Ou seja, por que eu falo que é uma doença? Ele é um profissional medroso, ele é uma pessoa que não tem liderança, escolheu pessoas erradas para substituir, por exemplo, o Alexandre Matos, que é o perfil do Anderson Barros, que é muito parecido com ele, e você vê dentro de campo uma pessoa que não toma atitude, que não manda jogar, não pune jogador, não contrata, e medroso. Eu vejo hoje o Palmeiras medroso. Eu não vejo o Palmeiras propositivo. E ele não contratou as peças que poderiam nos tornar propositivo. Então, no meu entendimento, tudo que eu vejo fora de campo é a imagem, ou melhor, tudo que eu vejo dentro de campo é a imagem do Maurício Gagliotti. Por isso que eu falo que hoje a gente está cometido dessa doença e não vejo solução até a saída dele. Em março, pode estar aí meu vídeo no YouTube, a única solução para o Palmeiras é a antecipação das eleições. Porque eu já havia previsto que ele trabalharia em prol da Leila Pereira e não em prol do Palmeiras, para garantir sua vida política, sua existência na próxima gestão. Bom, o problema disso tudo, quando a gente fala que ele cumpriu a missão, não é verdade. A missão dele teria sido cumprida se ele tivesse resolvido os problemas que nós tínhamos para essa temporada. E a colaboração que ele deu para o Palmeiras, para mim, foi mínima, se não foi irrisória. Eu não entro na turma que fala que ele foi o pior presidente do Palmeiras. Se ele teve uma visão, foi falar assim, eu não tenho competência de mudar e vou deixar quem está funcionando aqui. Agora, ele não fez nada de positivo no Palmeiras. Eu não consigo ver algo que eu possa pegar, e se alguém tiver, pince, por favor, essa questão positiva, que foi uma gestão dele, uma interferência dele que causou essa situação. Vou só complementar agora, dando a minha opinião, né? Eu concordo com a opinião de todos, e se fosse para complementar dizendo alguma coisa, eu colocaria um pouco do que o Marcelo colocou, assim, principalmente. É um momento meio confuso, né? Eu definiria a gestão do Maurício Gagliotti como confuso, porque é um momento que o palmeirense viveu muitos momentos bons, né? Seja em títulos, como, por exemplo, a Libertadores, que é a nossa obsessão, mas que não necessariamente estão ligados diretamente a ele, né? Eu gosto de dizer que, para mim, ele tem aquela ideia, pelo menos durante essa temporada, de que se a gente conseguiu conquistar tudo que a gente conquistou na temporada passada
com aqueles profissionais, aquele elenco, é justamente o que o Marcelo falou, não há necessidade de mudanças. No entanto, há sim necessidade de mudanças, porque todos os times começaram a ver o Palmeiras como um time a ser batido, né? Começaram a estudar não só a parte dentro de campo do Palmeiras, mas fora. Então, a gente se acomodou e todos os times progrediram, né? E ele fala até nessa entrevista que ele deu à mídia, né? Nessa mesma entrevista, que não se chega a 2 finais da Libertadores por consequência. E, de fato, não se chega a 2 finais da Libertadores por consequência. O Palmeiras é um time que, ao longo dos últimos anos, na gestão dele, na presidência dele, tem chegado, como eu falei, a muitas retas finais de campeonatos muito importantes, mas também não é por mera coincidência se a gente chega a 2 Libertadores consecutivas, que a gente também tem resultados que sempre estão oscilando, principalmente no Campeonato Brasileiro. E não necessariamente chegar a finais de Libertadores significa que a gente tem um time mais bem preparado, mais bem estruturado na questão profissional da coisa, na questão de contratação de jogador, de qualidade de futebol bonito, que é futebol que o torcedor gosta de assistir. É só a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Santos, né? Foi um time que disputou a Libertadores com a gente, não tem praticamente um ano, que foi a final, né? Não vai fazer um ano. E olha a situação que o Santos se encontra hoje. Então, assim, não necessariamente você estar sempre disputando todas as competições, você estar sempre, assim, chegando às retas finais, não necessariamente significa que o seu futebol é melhor, que você não tem nada a progredir. Eu acho que é isso que faltou na gestão do Maurício Gagliotti. A gente tem sim trabalho, a gente tem sim resultado, mas parece que a gente tem um trabalho básico para alcançar um resultado, assim, dentro do esperado, e que o Palmeiras se acomoda com isso. E junto com essa acomodação do Palmeiras da diretoria, reflete dentro de campo. A gente vê jogadores acomodados, a gente vê profissionais acomodados. Então, acho que é justamente isso que o Marcelo falou, principalmente. Acho que o que a gente vê dentro de campo é reflexo do que a gente tem fora. Agora a Luísa vai passar a voz para o nosso amigo Daniel Bruno, para que ele faça e comanda a live aí a partir daí. Como eu falei, já que a voz está comigo, e para quem está entrando na live agora, essa é uma live rotativa, ninguém está comandando a live, é passado de 1 a 1, cada um faz a resposta, faz a pergunta, nós respondemos e depois ela faz o comentário. Brunão, manda bala. Não, justamente foi isso que a Luísa falou. O Palmeiras hoje ele tem, eu acho que uma das principais questões da gestão do Gagliotti é essa das contratações, né? O Palmeiras hoje está na final, né, da Libertadores novamente, certo? Em uma mês separada chegou a segunda final da Libertadores, só que quem ela falou, o Palmeiras, em termos de jogadores, né, em alguns pontos deixa a desejar. O Palmeiras tem jogadores acomodados, o Palmeiras tem alguns jogadores que, de fato, não dão tanto sangue deles em campo, mesmo evoluindo muito. O Palmeiras fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras poderia estar melhor, né? Se a gestão Gagliotti contratasse mais, por exemplo, o Palmeiras poderia não somente estar melhor no Campeonato Brasileiro, como ter ganho 1 ou 2, ou quem sabe, os 3 títulos que disputou essa temporada. O Palmeiras, esse ano, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, perdeu o Campeonato Paulista com um elenco muito bom. Então a gente se pergunta, será que se o Palmeiras tivesse contratado, o Palmeiras estaria nessa situação? Claro, a gente não pode reclamar porque o time está muito bem, mas essa é uma questão a ser ponderada, certo? O Palmeiras, por exemplo, no Mundial, o Palmeiras tudo bem que teve muito pouco tempo de preparo, mas o Palmeiras foi no Mundial e fez uma má campanha no Mundial, não conseguiu marcar nenhum gol. Então, são questões que devem ser levantadas para a próxima gestão da Leila. O que o Palmeiras deve fazer para, de fato, chegar mais nos campeonatos? O que o Palmeiras pode fazer para ter um desempenho melhor em campo? O que o Palmeiras pode fazer para se tornar mais competitivo? Que é o ponto central que vocês trouxeram aqui de contratações. Eu acho que na gestão da Leila muita coisa vai mudar. Contratações, jogadores que não querem jogar por embora. Eu acho que ela vai renovar contatos de jogadores que querem jogar. Como, por exemplo, Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo é um jogador que precisa, na minha opinião, ter o contrato renovado. Ele é um jogador muito técnico, por exemplo, apesar da habilidade avançada, ele contribui muito. Então, é isso que deve ser pensado. Os jogadores que querem ir embora vão chamar jogadores de peso, certo? Para compor o elenco, para o elenco ser mais competitivo. Eu acho que aí o Palmeiras, de fato, portanto, vai se tornar muito mais competitivo. E quando a questão de Palmeiras ser uma empresa, eu não sou a pessoa ideal para falar, mas eu acho que o Palmeiras
pode estar nesse sentido, pode caminhar nesse caminho, né? Se for bem gerido, o Palmeiras é de fato uma empresa muito bem sucedida, de ter muito dinheiro para contratar, enfim, para transformar o Palmeiras num clube muito, uma instituição muito sólida, entendeu? E eu acho isso. E como pergunta, eu faria, considerando o Palmeiras no cenário atual, vocês contratariam qual atacante para vocês de peso seria o ideal para o Palmeiras? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Da visão, né? Davi? Ele tá congelado. Eu olhando assim, sem tirar Voltou? o cabelo do Davi, ele não lembra o Maurício Gagliotti? O que vocês acham? Acho que Vai lá, Davi. Estão falando de você, bem de você aqui, cara. Caiu. Luísa, segue você então. Aí a gente vai para o Davi. Então, eu acho que o atacante, lógico, né? A gente, durante esses últimos meses, esses últimos anos, o Palmeiras sonhou muito em trazer diversos nomes de atacante, né? A torcida, de uma forma geral, e poucos chegaram, e os que chegaram também não corresponderam tanto ao esperado, né? Não dão o que o Palmeiras precisa ainda no momento. Acho que, apesar da nossa defesa ser uma defesa muito eficiente, o ataque é um setor carente, assim, principalmente na questão do centroavante. Então, eu acho que o nome ideal, apesar, né, de sempre ter os comentários que ele não vem e tudo mais, seja o Pedro, porque eu não vejo que ele está contente, né? A mídia, de uma forma geral, sempre procura trazer essa visão pra gente, que ele não está contente, que ele merecia mais destaque, ele é um jogador que merecia mais destaque, merecia entrar mais em campo. Então, eu acho que se ele viesse para o Palmeiras, ele realmente poderia brilhar. Agora, se ele vem ou não, é outra questão. Porém, pensando depois de todos os atacantes que a gente já perdeu, né, que poderiam ter sido contratados, eu acho que o que sobra e que o que se enquadraria no perfil do que o Palmeiras precisa hoje é ele. Cara, é indiscutível que o Pedro... Eu acompanho o Pedro do Fluminense, estava falando ali no nosso grupo, dentro do WhatsApp. O Pedro é um jogador que me lembra muito o Evair. Eu acompanho ele do Fluminense e torci muito para que o Palmeiras fizesse essa contratação, mas infelizmente isso não aconteceu, e foi justamente na hora que o Flamengo começou a ter dinheiro sobrando para poder fazer os investimentos que fez, e acabou dominando a temporada 2019, conquistando o título e trazendo mais jogadores. Enfim, o Flamengo foi muito hábil no mercado, no momento que nós éramos o dominante e ficamos assistindo. Para mim foi o pior período da gestão do Alexandre Matos, porque nós ficamos numa soberba. A gente teve a chance de, com uma ou duas peças, a gente continuaria sendo determinante, e a gente perdeu essa oportunidade de fazer o que era necessário. E acabou condenando aquela temporada, e esses problemas a gente vive até hoje. Mesmo trazendo o Luiz Adriano, que para mim foi um grande jogador, mas o tempo dele, pelo menos no Palmeiras, acabou. Agora, o Palmeiras dormiu muito no ponto. Meu nome há 2 anos chama Ignacio Ramírez, do Liverpool do Uruguai. Agora ele está emprestado na Espanha. E é um jogador, assim, com muito potencial, com cara de goleador do Palmeiras. Tem várias valências. Ele sabe entrar na área, ele chuta forte, ele é alto, tem presença no cabeceio. E eu não sei como ele vai estar agora emprestado. Não sei se a compra dele vai ser efetivada, mas as coisas ficaram mais difíceis. Mas o meu nome sempre foi Ignacio Ramírez, porque eu tinha comigo que o Pedro, a partir do momento que ele foi contratado na Itália e depois no Flamengo, jamais viria por um rival. Eu duvido, eu apostaria todas as minhas fichas que é impossível a vinda do Pedro para o Palmeiras. Nós temos assim, algumas opções B aí, né? Tem aquele Fujimori, né? Se não me engano, me foge o nome dele agora. Então, e temos essa opção, temos o Arezzo, que é um jovem. Mas assim, está muito complicado o mercado agora. O Palmeiras pode ter um jogador como uma aposta, que nem o Arezzo, mas eu precisava de efetivamente um nome. Eu sei que o Cavani não vai vir, vai ficar na Europa, e o mercado ficou complicado numa posição que estava dando sopa, né? Até o final da temporada passada, o Ignacio Ramírez bastava lá pagar um valor mínimo, ele seria nosso, com todas as questões contratuais que a gente quisesse colocar.
ele estava totalmente disponível para a gente. Agora, as coisas mudaram um pouco né? O cenário mudou completamente e, infelizmente, eles vão ter que garimpar alguns jogadores. Tem jogadores hoje que vão estar com um contrato vencido no final do ano. Mas, assim, eu não vou especular. A verdade é que o Palmeiras hoje não tem um nome efetivo. Quando a gente fala que nós estamos trabalhando um centroavante, ainda não é momento de a gente trazer esse centroavante. Digo, quanto à janela de transferência, que ela vai começar no dia 31 de dezembro, né? No dia 1º de janeiro, e vai até 31 de janeiro. Então, é uma temporada de contratação curta e a gente vai ter que ser muito efetivo. Esse é um nome que a gente não pode errar. O camisa 9, a gente precisa de 2 camisas 9. Antes nós precisávamos de um só. E se tivéssemos trazido um rate para o Luiz Adriano, provavelmente essa não seria a condição dele hoje. Mas é isso. Davizão. Bom, eu peço desculpa, tá chovendo aqui, a internet ela caiu. Eu não consigo falar de contratação sem antes falar em dispensa. Eu creio que a gente tem que dispensar alguns jogadores para depois a gente vir e fazer a contratação. Eu não consigo também falar nomes sem me sentir fazendo especulação ou apostas. Hoje, o único jogador que eu vejo que não seria uma aposta no Palmeiras, não seria uma aposta na seleção brasileira, que para mim é formado já e o cara vai fazer gol, é o Pedro. Eu não consigo pensar em um outro jogador. No caso do Inácio Ramírez, se eu falar dele, eu vou estar fazendo uma especulação porque o cara está emprestado. Então, outro jogador com formato centroavante que vai chegar e vai dar certo, eu não consigo ver. O Pedro, eu achei que ele vai chegar e ele vai colocar a bola pro gol. Mas é o que a gente falou, é um jogador que infelizmente vai acabar não vindo. Nessa sequência, Davi, é o teu momento de você fazer a pergunta. E não minto, o Daniel vai fazer o comentário dele. O Bruno vai fazer o comentário dele ainda. Volta para ele fazer o comentário. E aí depois é sua vez. Ele passa para você. Bom, exatamente que nem o Davi falou. Tem nomes que são apostas e nomes que realmente talvez seriam nomes mais concretos. Mas, por exemplo, eu no Brasil atualmente também não vejo outro nome que não seja o Pedro. Eu acho que o futebol brasileiro tem bons jogadores, os dois para a posição, só que, na minha opinião, o Pedro seria o melhor nome hoje para o Palmeiras. O Palmeiras que precisa, de fato, de um jogador que seja diferenciado, que, de fato, não perca gols. Né? O Palmeiras, nos últimos jogos, tem perdido muitos gols decisivos, né? Erros individuais na parte do ataque. Isso tem tem decidido jogos, feito que o Palmeiras perca pontos ou ganhe pontos. Então, na minha opinião, eu não vejo, assim, no futebol nacional, um nome melhor do que o Pedro. Claro, tem muitos nomes, né? O Palmeiras especulou, né, para essa temporada, né, nome de fora, um exemplo, Tati Castelhanos, Atuesta, o próprio Cano, eu já ouvi falar que foi especulado pelo Palmeiras, só que, como eu falei, nomes nacionais para mim é esse, mas claro, você tem vários nomes aí que foram sondados aí, então é difícil dizer qual nome seria o ideal para o Palmeiras, né? Tem que ser um atacante que dê certo com o esquema de jogo do Palmeiras e que faça mais gols aí, que faça com que o Palmeiras seja mais competitivo. Então, não cabe assim a mim falar, esse é o atacante ideal para o Palmeiras, mas eu vejo assim, eu acho que teria que considerar vários fatores, não apenas um fator. Eu posso só complementar uma coisa antes de passar para o Davi? Claro, e já põe uma pergunta do chat para a gente, Luísa. A gente acabou esquecendo de fazer isso. Você consegue colocar na tela? É que eu não estou conseguindo ler direito. Vou colocar da Sheila, então, tá? Depois você comenta aí. Então, isso que a gente estava falando emenda um pouco, que a gente está falando agora, né? Emenda um pouco com o assunto passado. A gente está nessa dúvida toda hoje de nomes para o nosso ataque. Acho que emenda perfeitamente com essa questão de gestão, né? De presidência, porque é um presidente que sempre está falando em economizar por causa da pandemia, que precisava quitar algumas dívidas que, como o Marcelo sempre pondera aí para a gente nas lives, nem eram tão urgentes assim. E isso apenas é um reflexo dentro de campo. Se hoje a gente não tem um centroavante, talvez, é porque a gente ficou nessa de precisa economizar, mesmo com um caixa depois de uma tríplice coroa, um caixa grande, e a gente ficou tanto nisso de economizar, de não contratar, de não fazer as contratações, que hoje a gente acabou perdendo dinheiro. Então, uma gestão, na verdade, que queria segurar e ganhar dinheiro, acabou perdendo,
porque quando você não faz contratações que você precisa, você deixa de conquistar títulos, você é eliminado mais regularmente das competições, como foi o caso da Copa do Brasil, né? Que para mim foi uma eliminação assim desnecessariamente ridícula para o nível do tamanho do Palmeiras. Aquilo ainda não, eu não digeri direito ainda. Então, acho que é sobre isso. É uma gestão que tenta economizar tanto que acabou perdendo dinheiro. Às vezes, você pegar uma parcela das premiações que você ganhou e deixar um pedaço de uma dívida para quitar um pouco depois, você poderia hoje estar ganhando um prêmio, disputando um prêmio de vice ou campeão da Copa do Brasil, por exemplo, que você foi eliminado. Qual que é a pergunta? É essa daqui? Pode ser essa, ou na sequência da Sheila, a gente pode responder as duas de uma vez só, antes do Davi fazer a pergunta dele. Então, ó, ela está colocando, né? Ó, pode ler aí, enquanto eu procuro a da Sheila aqui para colocar. Com a Leila presidente, existe alguma possibilidade de chegar um novo patrocínio master? Então, né, na minha opinião, a Leila, ela sempre que ela tá dando as entrevistas dela, né, as pontuações dela sobre agora o cargo de presidente que ela vai ocupar, ela sempre fala muito numa gestão empresarial. E ela, sendo dono de uma empresa, da Crefisa, e tendo o apoio da Mancha Verde, porque ela patrocina não só o Palmeiras, mas patrocina uma das maiores instituições dentro do Palmeiras, né, que é uma das instituições que mais cobra, que mais critica, mas que também mais apoia, eu acho que ela não vai deixar ela correr esse risco de, depois de tanto tempo, sabe, dela fazer, porque ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, tenta sempre mostrar que é palmeirense, que vai fazer uma gestão adequada, etc., e uma gestão empresarial, né, que é o que ela fala. Então, acho que ela não vai deixar com que nenhuma outra empresa, nem outro patrocínio tome os nomes de uma empresa, de uma instituição que ela ficou tanto tempo para colocar em ascensão dentro do Palmeiras, tanto tempo para conseguir conquistar a confiança dos torcedores. Acho que de maneira nenhuma ela vai correr esse risco. Concordo com você 100%. Para mim, é impossível qualquer tipo de negócio acontecer, porque ela não vai abrir mão de maneira nenhuma do reinado dela, né, dela ser a Rainha Elizabeth do Palmeiras. Eu espero estar muito errado, gente. Eu estou fazendo essas analogias, podem achar que eu estou sendo o cavaleiro do apocalipse, querendo trazer. Ao contrário, vocês sabem o quanto eu sou positivo, quanto eu espero melhor para o Palmeiras, mas assim, essa é uma situação que eu estou com o pé atrás, vou apoiar até o último instante, mas assim, da mesma forma que eu falei lá atrás, olha, nós temos que antecipar as eleições, nós temos que ficar atento com o que vai ser a gestão Leila Pereira. Eu vou passar a bola direto para o Davi, para ele fazer a pergunta dele, e no final ele vai responder uma pergunta do chat. Quem está com a pergunta em aberto é a Sheila. Vou deixar aqui para você, na sequência, já puxar a pergunta da Sheila, não ficar sem resposta, tá? Deixa eu colocar aqui. A Sheila, que está sempre com a gente, não vai ficar sem resposta, não. Então, se você precisar, depois eu trago ela de volta. Tá com você, Davi. A Mancha pediu o Gol Sul para ficar próximo ao gramado. Também pediu para retirar as cadeiras para caber mais torcedor. O ingresso popular no Gol Norte é uma estratégia para futuramente os pedidos da Mancha ser aceitos? A pergunta é porque fica muito baseado no que a Mancha pediu e o que foi oferecido para o ingresso popular. Eles pedem para retirar a cadeira para caber mais torcedor, e o ingresso popular, ele tem lá que vai retirar as cadeiras também para ficar mais acessível. Deixa eu ver a pergunta de novo da Sheila, por favor. Você faz no final, eu trago ela de volta para você, tá? Aí eu acho que você está passando a pergunta para a Luísa, né? Isso. Bom, então, né? Hoje eu já fiz uma postagem assim que eu fiquei sabendo dessa questão do setor popular no Allianz Parque. Eu acho que faz muito parte da campanha que o Palmeiras inaugurou, né, em 2020, a questão do Palmeiras de todos, porque constantemente a torcida do Palmeiras é relacionada a uma etnia branca, europeia, de uma classe social um pouco maior que a classe social tradicional brasileira. Eu acho que o Palmeiras ele tem tentado quebrar esse paradigma, só que até então ele realmente não estava tomando nenhuma iniciativa, claro, deixando de lado que alguns preços do Gol Norte eles são vendidos na bilheteria local do Allianz Parque, né, durante um determinado horário por metade do preço. Mas eu acho que, sendo pedido da Mancha ou não, eu acho que é uma forma que o Palmeiras está tentando de acalmar os ânimos da torcida e também trazer o torcedor mais para perto. Eu acho que a questão do Gol Sul, assim, minha opinião própria, eu acho que dificilmente vai ser liberado, porque o Gol Sul não é um dos ingressos mais baratos que tem. Claro, é bem mais barato do que a central, do que as duas centrais, né, Oeste e Leste.
mas eu acho que o Palmeiras não vai abrir mão de 2 setores do estádio ao mesmo tempo, porque o Gol Norte já é um ingresso muito barato, assim, perante os outros ingressos, um preço de uma central que é R$400, um Gol Norte que é 90, né? É bem mais barato. Acho que não é a intenção do Palmeiras abrir mão de 2 setores do estádio para popularizar tanto assim o futebol. Eu acho que o que vai acontecer realmente é o que está sendo especulado na mídia, né? Vai ser, sim, aberto um setor ali mais próximo do campo, mas acho que o Palmeiras não vai querer abrir mão, continuar deixando o Gol Norte a esse preço, tornar um setor popular, continuar vendendo ingressos na bilheteria local por metade do preço e ainda tirar as cadeiras do Gol Sul. Eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Acho que esse pedido da Mancha, infelizmente, não vai ser aberto, mas também acho que já é um grande avanço. O Palmeiras está levando em consideração esse setor popular dentro do estádio. Como o Davi não passou para o Bruno, eu vou passar para o Bruno. Bruno, como é que você vê essa questão da divisão do estádio? Você acha que vai acontecer essa liberação do Gol Norte com preços populares? O que você acha da Mancha aí para o Gol Sul? Eu vi sua foto lá no Allianz Parque, assim como eu vi lá a foto sua lá no Allianz Parque, e fiquei bem feliz de ver sua foto lá. É uma alegria, né, para quem é palmeirense ter a oportunidade de estar lá. Mas, enfim, como é que você vê essa situação? Olha, na minha opinião, eu concordo com o que a Luísa falou. Acho que o Palmeiras não vai abrir mão, né, do que ela falou justamente, mas ao mesmo tempo é uma boa estratégia, porque você permite que as pessoas de mais baixa renda vão ao estádio. Então, eu acredito que alguma coisa nesse sentido tem que ser feita, porque o Palmeiras precisa de estádio cheio. O Palmeiras precisa de mais torcida. Quanto mais torcida, melhor no estádio. Então, mesmo concordando com o que a Luísa falou, em parte, eu acho que o Palmeiras deveria, assim, fazer essa mudança justamente para que o torcedor de mais baixa renda vá ao estádio, assista ao jogo, e o Palmeiras pode até ter um bom faturamento contando isso, porque você vai aumentar o número de pessoas no estádio, né? Todas as classes sociais devem ir ao estádio, né? Não é só as pessoas que podem pagar mais caro, que podem ir lá na Central Leste, Oeste, né? Gol Sul. Acho que o Palmeiras tem que fazer, o Palmeiras é de todos os torcedores, né? Então, eu acho que deveria ser feito, sim, esse setor aí mais barato, justamente para você permitir uma maior número de torcedores nesse setor e que o acesso seja mais... Você tem um acesso maior de torcida para o estádio. O Palmeiras tem condições de fazer isso, porque o Palmeiras, com a administração que tem, né, eu acredito que o Palmeiras tem condições de pensar muito nisso, justamente para que o torcedor consiga, de fato, ir mais ao estádio e contribuir mais para o clube. Bom, eu vou me perguntar, já que o Davi não me perguntou, vou me perguntar aqui. Para mim, é uma questão de justiça social. Isso daí é uma coisa que tem que ter em todos os estádios. Tinha o tobogã no Pacaembu, tinha geral no Maracanã. Isso faz parte da tradição do futebol. A gente tem que entender que a Arena modernizou. É importante você ter no imaginário do torcedor um dia poder ir lá no estádio. A questão do modelo de negócio programado pela Torre, pela Age, que é a empresa que traz os eventos para o Palmeiras, é magnífica, deu certo, os números estão aí, não tem como discutir. Agora, a Leila Pereira não é boba. O Silvio Assad está falando, ela é uma grande gestora. Essa é uma coisa que eu tenho dúvida, porque, afinal, quem é o gestor de todos os processos, seja da FAM, seja da Crefisa, é o Lamáquia. Ele que foi o fundador, ele que tocou, e hoje está sendo passado gradualmente a presidência para ela. Agora, o que muito legal da parte da Leila foi ela ter, partido dela, o interesse de patrocinar o Palmeiras. Ela que sugeriu a Lamáquia que fizesse o patrocínio do Palmeiras. Ela sabia da paixão, da vivência dele sempre dentro do Palmeiras, então isso é indiscutível. Agora, vejam só qual que é a grande sacada, e infelizmente a sacada não é minha, é de amigos que estão lá no Palmeiras. É a seguinte: se você dividir... o Palmeiras foi projetado para ter 46 mil torcedores. Tem umas alas que têm divisórias determinadas pelo CONTRU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, que fez essa delimitação. Mas também essa é uma informação que a gente está dando aqui. Qual que é a grande sacada? Se você dividir pela metade o valor do ingresso, por exemplo, ao setor da Mancha Verde, você está popularizando o ingresso. Você tira as cadeiras,
abre os espaços no Gol Sul, que hoje são elitizados, você dobra o público naquele setor. Em vez de eu vender o ingresso a R$200, eu vendo o ingresso a 100. E eu vou ter o dobro do público. Ou seja, nós estamos presos aos mesmos números elitizados, só que sendo planejado de uma forma diferente. Troca-se apenas de lado de gol, você passa do Gol Sul, do Gol Norte para o Gol Sul, você abre os espaços e você atendeu todas as demandas. Foi feita alguma coisa? Não. Mas cala-se, entre aspas, a boca, é uma ação política, e se chega aí a um momento aí de consenso. Acho isso positivo? É o início de um processo positivo, mas eu acho fundamental você ter espaços destinados à população, porque torcedor palmeirense tem de toda a classe social, de todo credo, de toda cor, enfim, de toda etnia, tem em todos os lugares do mundo tem torcedor palmeirense, nós temos que enaltecer, favorecer a presença deles todos, sempre. Então, isso é uma questão que tem que ser melhor trabalhada, melhor estudada, e a gente não pode ficar refém de um modelo só onde o Palmeiras lucre. E tem que encontrar essa questão social, ela não pode ser abandonada. Marcelo, eu queria só fazer uma pergunta que eu fiquei meio na dúvida mesmo. Se esse setor popular, ele ocupasse o Gol Norte, como a gente estava falando, né? E os ingressos forem vendidos à metade do preço, a mancha iria para o Gol Sul, certo? É isso que está em pauta. Só que os ingressos do Gol Sul, pelo menos da última vez que eu fui antes da pandemia, eles estavam em torno de R$160. Teria que baratear também os ingressos do Gol Sul, porque eu acho que a mancha não aceitaria deixar de pagar 90, que é o que você paga hoje, para pagar 160. Então, você acha que realmente ficaria equilibrado? Você acha que o Palmeiras realmente toparia? O teu parceiro aí do lado vai responder, ó, ele já levantou a mão já. Deixa eu responder, se faltar alguma coisa, você complementa, ou então você dá o seu ponto de vista. Existe uma coisa chamada ticket médio, e o Palmeiras hoje tem o maior ticket médio no estádio. Tem duas formas de você alcançar o ticket médio. Na América do Sul. Melhor ticket médio da América do Sul. Isso. Tem duas formas de você alcançar o resultado de ticket médio. Uma é com valores, outra é com quantidade. Quando você tira as cadeiras, o lugar de 1 vira o lugar de 2. Então, teoricamente, o ingresso vira 2. Você está aumentando o ticket médio em quantidade de pessoas. Por isso que eu acho que vai acontecer sim. O Gol Norte, com a popularização, você pagando ali R$80, R$40, com a média, com a meia. E o Gol Sul, ele vai ir para a Mancha porque é uma coisa que é parceria. A Mancha tem uma parceria com a Crefisa, no caso, a Crefisa patrocina eles, e foi um pedido deles. E é a mesma coisa, você vai tirar a cadeira, você vai ter as cadeiras, você vai ter mais torcedor lá, e você vai aumentar o ticket médio, você vai aumentar a capacidade. Quando você entrega uma coisa para a Polícia Federal, eu estou deixando mais acessível para uma população, e eu não sou contra isso. Quando você entrega isso, e você trata isso com sociedade, é mais fácil para você pedir um alvará para você ter a liberação de um outro pedido seu. Na verdade, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Não vai haver diferença nenhuma. Você vai ter o dobro de arrecadação numa área que não era muito ocupada, o Gol Sul, eu vou sempre lá, o Gol Sul não é uma área muito ocupada, o Gol Norte, onde ficava a Mancha, você vai tirar as cadeiras, você vai aumentar, o ticket médio vai aumentar. Vai ter... eu não posso afirmar que vai aumentar o valor do ticket médio, mas a garantia de que não vai baixar. E nós vamos ter novos torcedores que não tiveram a chance de estar frequentando lá. Enfim, não tem muito o que fazer. Eu vou fazer a abordagem aqui e depois vou passar aqui Marcelo, pode Marcelo, falar. Deixa eu te falar, aumenta o ticket médio, cara. Eu trabalho com Big Mac. Então, eu vendo muito Big Mac, cara. Então, vai aumentar muito o ticket médio. Então, mas a minha dúvida em relação a... É como que vai ser a ocupação. Eu vou te explicar. É que um assunto fica delicado. Eu vou te trazer a razão. De quem é a prioridade da compra do ingresso? Do sócio. O sócio-avante vai querer pagar o valor, independente dele quem for. Eu, a Luísa, o Bruno, ou você vai pegar qual ingresso? O de R$80 ou você vai pagar o de 160? Vai acabar sobrando os caros para a população. As pessoas que não têm dinheiro vão ficar para depois, porque ela não é sócio-avante, ou ela vai ter que entrar num programa de sócio-avante. Vale lembrar, para você ter prioridade de compra, você tem que ter um padrão de avante alto. As estrelinhas, né?
Exatamente, Esmeralda, né, como era antes, enfim. Você vê como que é uma armadilha. Mas aí, Pode falar. mas aí a gente vai ver se realmente a gestão da Leila Pereira é um Palmeiras para todos, né? Porque se for um Palmeiras para todos, ela vai ter um cara lá que vai pensar nisso e vai fazer um caminho para a compra do ingresso. Cara, eu vou falar para você, é uma questão complexa, porque hoje não existe esse canal. Eles vão ter que criar um canal. Não sei se isso foi pensado, mas eu já argumentei em outros lugares que o grande problema, o que de não ter acontecido antes, é porque ia se cair nessa amarra, e eu não vejo hoje uma saída para isso acontecer. Talvez sorteios, talvez classificação, é muito complicado. Ou liberasse só uma porcentagem, né, desses setores populares para o sócio-avante. Ou não ser avante. Esses torcedores não serem avante. Que também é ruim para o programa sócio-torcedor. Ou deixar esse valor para quem tem R$10. Aí quem tem R$10 de pagamento na carteirinha do avante não vai querer pegar uma classificação melhor para ter vantagem de camiseta e outros benefícios. Cara, é muito complexo e torço para que essa equipe de marketing do Palmeiras, essa nova gestão, solucione isso, porque não houve solução para a questão. Eu vou responder, o Silvio fez várias colocações aqui, e eu vou pegar para mim. Uma delas, ele fala sobre isso. Eu acho que a gente respondeu ela completamente, né? Se a gente quer craque e não quer pagar o ingresso justo Se eu quero ver o Circo de Soleil, eu vou ter que pagar uma fortuna para ver os melhores artistas de circo do mundo. Tem todo sentido. Mas com inteligência, com essa questão da gestão, a busca do ticket médio, como você apresentou, soluções existem. Tem que ver se nós, torcedores, não vamos burlar essas soluções e nós vamos acabar comprometendo essa ideia que foi colocada agora. Então, acho que nessa parte... Ele fez mais um comentário que eu vou fazer questão aqui de falar. Vou ver se eu consigo rapidamente, senão a gente chegou a perder... ele está falando sobre o Luiz Adriano. O Davi está aqui há mais tempo, ele sabe o quanto eu fui defensor do Luiz Adriano. Luiz Adriano perdeu a credibilidade comigo em 3 momentos. E tem coisas que são de caráter, tem questões éticas, que tem que estar acima do bom desempenho como profissional, como jogador de futebol ou em qualquer profissão. Ele, dentro do Palmeiras, pediu para sair para um time da Turquia, provavelmente era o Galatasaray. Depois, furou a pandemia por 2 vezes. Foi pego em balada N vezes por colegas, torcedores do Palmeiras. Algumas situações foram colocadas, como o pessoal fala, no gelo, para que ele não fosse exposto. Enfim, Luiz Adriano teve todas as chances no Palmeiras e, além de tudo, quando teve a oportunidade de jogar, fez mimimi, fez corpo mole. E isso é imperdoável, cara. A camisa do Palmeiras está acima, a instituição Palmeiras está acima de qualquer coisa. E quando alguém desrespeita o Palmeiras, e não foi uma vez, e se não fosse um presidente tão banana que nem o Gagliotti, teria usado a solução do Rafael, que ele fala sempre, afasta, deixa ele até o final do contrato encostado, ou que apareça um clube que pague o valor que o Palmeiras merece pelo jogador, e não por um valor que ele queira sair. Então, não dá para perdoar o Luiz Adriano. Para mim, ele é um grande jogador, tecnicamente é um dos melhores do Palmeiras. Para mim, ele só fica atrás, tecnicamente, ele só fica atrás do Dudu. Mas ele joga quando quer e o Palmeiras não pode ser refém de jogador, ainda mais alguém que entregue tão pouco que nem o Luiz Adriano. Eu vou pegar aqui mais uma pergunta do chat, como era a minha pergunta, agora voltou para mim. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui do chat para responder. Hoje nós estamos sem administrador, o nosso administrador, eu acho que ele está cochilando ali, não sei o que aconteceu com o nosso craque Edirlan, que ele tinha que separar aí as perguntas, mas vamos lá. Patrocínio máximo. Tinha uma pergunta da Sheila que ficou para ser colocado, e eu vou discorrer depois. Agora eu pergunto para vocês vendo todo esse panorama que a gente está colocando aqui do Palmeiras, essas situações de modernidade, qual que é a perspectiva para 2022 para o Palmeiras? Eu sei que o divisor de águas vai ser a conquista da Libertadores. Tudo vai depender dessa conquista, porque primeiro que vem as Copas,
né? Nós vamos, teria o Mundial e também teria a Recopa Sul-Americana para ser disputada. Então, são 2 torneios que cada dia estão ficando mais importantes, né? Eles não tinham tanta representatividade no passado, gradualmente foram ficando cada vez mais importantes. E para o Palmeiras, mais do que nunca, a questão do Mundial, né? O bimundial. E eu pergunto para vocês, tirando essa questão do que vai representar essas Copas e a conquista da Libertadores, que coloca a gente no patamar ainda maior do que nós somos hoje, seguramente o Palmeiras já é a maior instituição do futebol brasileiro, isso seria agregar um valor ainda maior. Qual que é o cenário que vocês imaginam para 2022? Então, na ordem que a gente começou, Luísa, Bruno e Davi. Luísa, como é que você imagina que vai ser 2022? Independentemente do resultado. Tá aí na cara do gol aí tudo que tá... Nós sabemos de cor o que precisa ser feito. Você acha que a Leila vai, e no cerne da questão, nós vamos fazer uma grande mudança, não só, como eu estava falando, no marketing, estrutural. O que você espera para 2022? E de 31 de dezembro ainda está um pouco longe. Então, né, a Leila, desde as entrevistas que ela tem dado, das declarações que ela tem dado, ela tem falado num time competitivo, um time forte, que dispute fortemente tudo que puder ser disputado. Seguindo esse panorama de visão dela, eu acredito que realmente seja a realidade do Palmeiras em 2022, até porque já é. Apesar da gente ter saído de competições esse ano, ter perdido títulos, a gente vive uma fase muito boa, inclusive a melhor fase de todos os nossos rivais paulistas, né? Então, eu acredito que o Palmeiras vai continuar sendo esse time que chega, que talvez não ganhe sempre, como nenhum time ganha sempre tudo que disputa, mas eu acredito num cenário promissor, sim. Claro, algumas coisas precisam mudar para a gente realmente continuar mantendo o padrão e elevando até o padrão, porque, como eu falei, todos os times levaram o seu padrão, né? Palmeiras parece que foi o único que se acomodou, assim, até times que devem mais que o Palmeiras elevaram o padrão de futebol, conseguiram fazer contratações e o Palmeiras não. Mas eu acho que, até por ser um ano par, né, a gente tem superstição. Eu acho que vai ser o Davi que tem superstição. Eu acho que vai ser um ano bom, sim, para o Palmeiras, se forem realmente feitas mudanças, se a promessa da Leila se cumprir. Se for um time reforçado, um time que seja forte e que realmente entre para disputar com força tudo que puder ser disputado. Bruno, e você? Qual que é a tua perspectiva para 2022? Você pode abordar elenco, jogador, e o que você faria, né? Você tem aí a virada do ano aí, vamos imaginar que a gente cumpra com todas as condições dessa temporada, o que você faria? Justamente, como a Luísa falou, eu acho que o Palmeiras já está num caminho muito bom, né, de prosperidade. O Palmeiras, nos últimos 6 anos, aí vem crescendo muito, aí tem chegado em todas as finais praticamente, muitos títulos. Eu acredito que em 2022 deve ser a mesma coisa, né? Claro que com mais contratações, eu acho que contratações pontuais devem ser feitas, que nem eu falei, principalmente um centroavante de peso. Eu acho que, como ela falou de gestora, tudo vai mudar. Todos os fatores do Palmeiras vão mudar, o Palmeiras vai continuar sendo, acredito que esse grande time que é hoje, com faturamento muito bom no estádio, de sócio torcedor, né, na imprensa. O Palmeiras hoje vive a melhor fase dos 4 times paulistas, mesmo dos rivais, e eu acredito que vai continuar assim, né? Palmeiras sempre nos últimos anos aí tem sido muito influente em todos os sentidos. Eu acredito que o Palmeiras vai disputar título ano que vem também. E, se possível, ganhar mais títulos, né? Porque o Palmeiras, nesse ano, já perdeu algumas decisões. Se vierem contratações, eu acredito que o Palmeiras não vai perder essa decisão, o Palmeiras vai ganhar no mínimo uma delas. Então, tudo isso deve ser feito. Acho que deve ser uma mudança. A questão da direção do futebol deve ser mudada. Eu farei uma mudança nessa área justamente para que o Palmeiras possa contratar e continuar essa saga aí de muitos títulos aí, de bem em todos os campeonatos. E eu vejo o Palmeiras muito vencedor aí em 2022 e cada vez mais forte. Beleza, eu também tenho essa confiança. Davi, explora ao máximo aí essa questão. Nós estamos chegando próximo ao final da live e eu queria que você esmiuçasse. E a pergunta da Sheila, que ficou aqui, era sobre quem seria o culpado por tudo isso. Todo mundo aqui no chat acabou respondendo ela e a gente acabou não falando sobre isso.
mas eu queria que você depois discorresse também no finalzinho sobre quem é culpado para não deixar a pergunta da pessoa em aberto, né, Sheila, que é tão participativa com a gente. Gente, é 2022, nossos problemas estão resolvidos, é o ano par. O ano ímpar vai ficar para trás e tá tudo certo. O Palmeiras ele tem que ser competitivo dentro de campo e fora de campo. Isso está além de só contratação. Quando eu falo dentro de campo e fora de campo, vai muito do que é o trabalho hoje do Edu Tassiano no Palmeiras. O cargo do Edu Tassiano no Palmeiras, quando tinha o Alexandre Matos, não existia, porque quem fazia ali o vestiário era o Alexandre Matos. Aí quando você tira o Alexandre Matos, o Matos mesmo deixou ali o Edu Tassiano para fazer aquilo. Também a gente não pode ter um diretor de futebol que venha na mídia, que nem o Alberto Simão, e enrole o torcedor, não fale que o torcedor do futebol feminino, que é tão difícil você pontuar o futebol feminino, ele se deixa ser enrolado pelo diretor. Eu vejo que hoje também, pela página, muitos torcedores querem um time profissional de basquete. A gente não tem um time profissional de basquete, a gente tem apenas a base. Eu assisto muito pouco televisão, mas hoje, passando pela Globo, eu vi uma torcedora da Rússia. Então a gente precisa também fortalecer o consulado, porque a gente tem uma torcedora de 12 anos lá na Rússia que torce pro Palmeiras, entendeu? Eu falo com ela todos os dias, você acredita, Davi? Eu falei com ela hoje. Ela é super engajada, ela curte meus stories, eu curto os dela, ela manda emoticons e a gente fica trocando ideia. É uma gracinha. Eu não sei qual é a intervenção da família, mas é muito legal você ter... E ela joga bola, que é mais legal. Sim, muito bem. Melhor que o Davidson. Não duvido. Então é isso. O Palmeiras tem que ser protagonista dentro e fora de campo, porque o Palmeiras é gigante, ele ultrapassa as linhas, não só no futebol. Eu via muita gente falando do clube social. O clube social do Palmeiras é maravilhoso. Hoje mesmo as crianças estavam lá, e todas as crianças felizes com os mascotes do Palmeiras, com tudo. Então, ser competitivo dentro e fora de campo. Saber profissionalizar, trazer bons profissionais, independente do time, independente da cor, independente da etnia. Ser profissional, é ser protagonista, independente de qualquer coisa. O grande culpado, respondendo a Sheila, acaba sendo o Maurício Gagliotti. Se você vê o Luiz Adriano, o que ele fez com o Palmeiras esse ano, se o Gagliotti tivesse ouvido o Abel e tivesse trazido um cara para ser a sombra do Luiz Adriano, o Luiz Adriano ia ser afastado, porque a gente ia ter um centroavante no lugar dele e o Davidson lá. Para que ia precisar do Luiz Adriano? A gente não ia estar se estressando com o Luiz Adriano. Agora, como é que você afasta o Luiz Adriano, que é um cara de pouca técnica que a gente tem, se você não tem outro para colocar no lugar dele? Você não tem uma sombra. Perfeito. Gente, eu sei que nós temos mais perguntas para responder, mas a gente tem um compromisso com todo mundo de terminar por volta das 22 horas. Eu vou repassar para vocês a voz para cada um, vocês vão fazer suas considerações finais, mas a pergunta de cada um do chat. Todas as perguntas que sobraram aqui do chat, eu vou passar para cada um de vocês e vou ficar com uma para eu responder. Se vocês quiserem colocar mais alguma questão que esteja no nosso site, das postagens que cada um de vocês fizeram lá no Palmeirense de Verdade, ou alguma coisa que vocês acham pertinente, o tempo é livre, né? Entre aspas, assim, o nosso tempo acabou, mas o tempo é livre para cada um falar sobre sobre a matéria colocada, sobre algum ponto que está pendente, e vou dar uma pergunta aqui do nosso chat, né? Vou passar para você primeiro a do Silvio. Eu acho que tem muito a ver contigo, tá, Davi? Vou inverter a ordem, porque como nós vamos terminar, vou passar primeiro para você. Então, Davi, futuro canal Desabafa Alviverde, aqui no YouTube, página Desabafa Alviverde, Twitter Desabafa Alviverde, quero ver ele no TikTok Desabafa Alviverde. Esse rapaz tem muito, muito potencial e cada dia se comprova isso e está indo para tudo quanto é live aí, o que vai dar muito mais subsídio para ele estar trazendo mais informações para a gente aqui no nosso grupo. Então vamos lá. Essa é a pergunta para você. Quem seria o diretor de futebol que vocês indicariam? No caso, vai ficar para você responder. Sei bem a sua resposta, mas fica à vontade aí para falar sobre o que você acha melhor, alguma matéria e tudo que eu falei.
vai muito da minha questão pessoal. Eu, desde os meus 16 anos, eu vou abrir isso aqui, para poucas pessoas eu abri. Desde os meus 16 anos eu trabalho no McDonald's. Eu fui formado no Mac. Que legal. E de atendente, fritando hambúrguer, até hoje ser técnico de manutenção. Eles pagaram os meus cursos e hoje eu sou técnico de manutenção. Eu mexo com toda a parte elétrica, toda a parte de refrigeração. Em 2015, quando o Matos chegou no Palmeiras, ele fala muito de profissionalização, de profissionalizar o clube. E eu escutava o Matos e eu conseguia falar com o meu chefe a linguagem do Matos. E o futebol me ajudou muito nisso. Eu saio da onde eu estava trabalhando, vou para uma outra franquia do Mac maior e levo isso comigo. Então eu sou um viúvo do Matos, eu posso dizer isso. É engraçado? Eu posso dizer isso. Mas muitas coisas que estão no Palmeiras, que voltou a ser profissionalizado, eu creio que seja ainda uma missão para o Matos fazer isso. A gente vê que é um cara que ele ainda não se acertou com nenhum outro clube. Ele tem uma proposta dos Estados Unidos, mas ele estava recentemente em Portugal fazendo uma palestra e ele fala muito do futebol em fases, em anos. Quando o Brasil se profissionalizou... Ele é fantástico, Davi. Eu tenho que te interromper para corroborar com você. Alexandre Matos, cada dia eu sou mais fã do Alexandre Matos. Entendo todas as críticas, eu sei como a torcida do Palmeiras mas eu tenho que corroborar com o que você está falando e dar a relevância que merece a questão, porque eu sei que a gente toma muita paulada por ter essa opinião. E por isso que eu falo, Exato. O nosso grupo, ele é muito coeso nesse aspecto, na questão da opinião, e não é à toa que cada um de vocês está aqui hoje. Alexandre Matos, para mim, é a maior referência que o Palmeiras tem no seu processo de modernização e fecho 100% tudo com o que você falou. Não tem como falar, eu não sou fã do Alexandre Matos. Eu sou fã do Alexandre Matos, não me envergonho disso e bato de frente com muita gente grande aí, tanto na mídia alternativa como pessoas dentro do Conselho do Palmeiras e etc. Exatamente. E você vê que ele fala com uma certa propriedade. E tudo que ele fala tem até fundamento. Desde o Brasil consolidado com 3 Copas do Mundo, aí a Europa vai lá, ela pega e consolidariza o futebol delas, vem ganha da gente, a gente vai e consolidariza de novo. O Corinthians vai campeão mundial, muito pelo que ele fez de reestruturação. Aí depois a gente tem uma vasta tentativa de ser campeão mundial com o Flamengo, o Palmeiras a gente não conseguiu, e a gente está se profissionalizando e está indo de novo. Então, eu creio que ele tinha que voltar para terminar esse processo. Concordo com você em 100%. Vou passar agora para o Bruno. Tinha selecionado uma pergunta para ele. Vou deixar aqui para o Bruno. Vamos lá. É do Balão Mirim. Quantas peças que você acha necessário hoje no Palmeiras? Eu começo com 3 ou 4. O que você acha suficiente? Aí ele coloca as posições que ele... goleiro, zagueiro, lateral direito e um centroavante de área. Aí eu pergunto para você, são esses os seus nomes? Que jogadores que você acha, em quais posições, quantos são? Fica à vontade. O Davi não quis falar sobre o desabafo alviverde, mas eu gostei muito do relato dele. Eu acabei indo para o Bruno sem falar isso. Muito legal a tua história e cada vez te admiro mais, rapaz. Vamos lá, Brunão. Quais os jogadores que você traria? Quantos jogadores a gente precisa hoje, Bruno? Olha, eu traria um centroavante de peso, que não falei, né? Aquele cara que seria diferenciado para marcar gol, né? Que não perderia gol. Traria um meia de qualidade, eu traria porque a bola tem que chegar no atacante, né? Então, se a gente tiver mais um meia de qualidade, a bola chegaria mais no atacante, certo? Eu teria mais velocidade e ofensividade. E eu traria também um zagueiro, mas um zagueiro de qualidade, porque eu vejo que muitas vezes o Luan não está demonstrando tanta segurança. O Luan. Ele pode não ser um zagueiro ruim, mas eu acho que muitas vezes ele falha, entendeu? Então eu acho que o Palmeiras, na parte defensiva, também tem que ser sólido. Ou seja, o Palmeiras tem uma das defesas mais vazadas do campeonato hoje. E com os melhores ataques. Eu acho que o 4º melhor ataque, se não me engano. Então eu acho que mais um zagueiro de qualidade para compor a defesa é muito importante para o Palmeiras aí sofrer menos gols. E que não eu falei, mais um meia de qualidade e um atacante de peso aí para justamente o Palmeiras ser mais veloz, mais incisivo. Eu acho que são as peças necessárias aí para o Palmeiras conseguir aí ter sucesso aí
marcar mais gols, enfim, ser mais decisivo, ser mais participativo no jogo. Eu acho que está faltando essas peças aí. Para mim, são essas. Vamos fazer diferente. Luísa, você concorda com os jogadores colocados? As posições, você colocaria mais alguém? Você acha que nós temos mais carências? O meu ponto de vista é que o Palmeiras não precisa hoje de jogador mais para compor elenco. O próprio Maurício, eu tenho dificuldade de falar o nome dele, mas é Sguizardi, não sei se é a pronúncia, dá para ele me corrigir na sequência. Ele fala, se nós subirmos 3 garotos da base, tudo se resolve. Essa foi a solução dada pelo Matos lá atrás, implementada depois com sucesso pelo Gagliotti. Eu concordo que nós temos que subir 3 jogadores, mas a gente precisa de mais peças. Luísa, você está mutada. Que jogadores você traria? Se você tem algum nome, se tem alguma preferência, fica à vontade para você falar. E não fala da sua página, como ninguém falou, porque eu vou trazer o Edilan, nosso mascote aqui, para fazer a última pergunta para todo mundo e poder fazer o fechamento todos juntos aqui na página, tá? Então, eu concordo com as posições que foram trazidas, né, que a gente tem carência hoje em dia, mas eu acho que, assim, se fosse para priorizar 2, realmente seria a zaga, porque para mim a zaga é totalmente nas mãos do Gustavo Gomes hoje. Acho que até sobrecarrega o jogador, porque ele é um dos poucos jogadores que nunca é poupado, seja em jogo de brasileiro, seja em Libertadores, Copa do Brasil. Então, acho que também é uma sobrecarga ao jogador, tipo, até que ponto, até quando ele vai conseguir, né, fazer todo esse trabalho que ele faz, praticamente segurar a zaga do Palmeiras. E o centroavante, que eu acho que é uma das principais carências, até mesmo acima da zaga hoje, porque muitas vezes o Palmeiras chega, né? Chega, ataca, tem a velocidade do Rony, tem a velocidade do Dudu e do Wesley, mas falta a finalização. Não adianta nada você ter um cara que sabe cruzar bem, como o Dudu, que sabe bater um escanteio, mas você não tem alguém realmente que chegue ali na área para realmente efetivar o gol. Por exemplo, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, ele é um jogador que desde o começo, eu falo muito isso, ele é um jogador que ele sempre fazia uma partida em que ele fazia vários gols e na outra partida ele era praticamente nulo. Ele é um jogador que quase nunca ele está dentro da área, ele sempre parece que chega atrasado. Às vezes o cruzamento está chegando, ele precisa estar ali só para colocar a bola para dentro e ele nunca está ali naquela posição. Não sei se isso é ordem do treinador, né, de recuo, alguma coisa do tipo, mas eu acho que essas são as 2 posições mais carentes atualmente do Palmeiras. E acho que tem que ser feitas contratações pontuais na gestão da Leila Pereira, porque a gente, de forma alguma, quer viver novamente com contratações como Ramires, né, que acabaram inchando o elenco do Palmeiras com salários altos, talvez poderiam ser melhor aproveitados com jogadores de melhor qualidade. Vou fazer meu comentário antes de passar para o Davi, porque não vai faltar oportunidade para falar sobre isso. Palmeiras precisa de um goleiro urgente. O Jailson já é fato consumado, não vai renovar, então a gente precisa de um goleiro. A gente precisa de 2 alas. O Mike vai sair, o Giovanni Gonzalez deve vir como lateral e nós precisaríamos de mais um ala. Tenho o pressentimento, há um forte indício que o Marcos Rocha também vai sair. Então nós precisaríamos aí certamente de 2 jogadores. Muita gente fala assim, nós vamos trazer um grande jogador para a posição para substituir o Mike. Mas é quase certo que o Marcos Rocha vai ser emprestado, vai ser negociado de alguma maneira e não fica mais no Palmeiras. A ideia dessa diretoria é não ter mais jogadores que tenham resistências. Então, no caso do Luan, vai embora, Luiz Adriano vai embora, Davidson vai embora, vai ser uma grande revolução no Palmeiras. Vocês me cobrem isso, podem me cobrar. Essa próxima janela de transferência, o final dessa temporada vai trazer muitas surpresas. E assim, quais são as posições? Nós precisamos de um zagueiro em nível de seleção para chegar e vestir a camisa e jogar ao lado do Gustavo Gomes. Não que eu não acho o Renan. O Renan um dia vai ser jogador de seleção brasileira, mas a gente não pode esquecer que ele tem só 19 anos e a gente não tem um substituto à altura. Kusevich tem que ir embora do Palmeiras, teve todas as oportunidades, recuperado de contusão, não consegue fazer meio tempo normal. Enfim, nós não temos um zagueiro reserva. E esse zagueiro reserva, infelizmente, vai ser o Renan, porque tem que chegar um cara de alto nível para compor aquela zaga. Se for um time com 3 zagueiros, escolhido no projeto do Abel Ferreira, que eu torço muito para que ele continue, porque eu acredito em projeto, eu não acredito em técnico,
Quem hoje acredita em técnico está totalmente desatualizado com o que é o futebol lá fora. Então, eu acredito no trabalho de um projeto de longo prazo. E é isso que eu quero para o Palmeiras, aquilo que foi feito no River Plate, exemplo aqui na América do Sul. Então, em hipótese nenhuma, eu quero que o Abel Ferreira saia. Agora, no meio-campo, eu acho que o Palmeiras pode vender todas as... Não que eu queira, mas o Palmeiras pode ser que venda todas as peças. Danilo deve ser o primeiro da lista, Gabriel Menino, Patrick de Paula, todos esses devem sair. Não só por uma questão de... No caso do Danilo, é pela exímia qualidade dele. Já o Patrick de Paula e o Menino já é por uma questão comportamental. O Gabriel Menino, porque já tem um prévio acerto com o Chelsea, ele deve realmente ir agora nessa janela, se segurou isso daí, houveram contratações lá, mas todos veem o Gabriel Menino com grande potencial para estar jogando lá fora. Então, é bem provável que ele saia. Lá na frente, vocês podem esperar de tudo. Uma grande rapa pode acontecer lá na frente. O Wesley tem proposta, o Rony não deve ficar, já há questões que entendem que o Rony é um jogador velocista, e um jogador velocista tem vida útil, então já há entendimento que o Rony deve sair. Então, esperem. Então, dentro desse contexto, nós vamos precisar nós vamos precisar de 2 camisas 10, como está falando aqui o Silvio, por isso que eu deixei na tela. A gente precisa de, não um, mas pelo menos 2 camisas 10, porque nem o Rafael Veiga, nem Scarpa são camisas 10. E nós precisamos de 2 centroavantes. O Luiz Adriano vai embora, a gente não tem nenhum centroavante, então a gente precisa de 2 centroavantes e que suba um da base. E eu acho que chegou o momento do Gabriel Silva ter sua prova de fogo. Ele precisa passar por sua prova de fogo, porque ele voltou para a base, ganhou confiança e estourou. Os números dele são contundentes. Hoje, a gente tem que entender que um sub-20 tem um nível altíssimo, altíssimo. Eu não duvido que um sub-20 subir para uma segunda divisão é capaz de estar disputando o título, porque os jogadores sub-20 são de altíssima qualidade e confio demais nos jogadores da nossa base. Então, se a gente for ver, nós vamos ter déficit no meio campo, na parte de criação, 2 alas do lado direito, porque a gente também tem déficit de criação. Nenhum time do mundo joga sem ala e a gente não tem ala. Agora chegou o Jorge e o Piquerez, e a gente não tem um centroavante para jogar nem como um time pequeno, numa possibilidade de um cabeceio ou num centroavante mais habilidoso que possa fazer jogadas de pivô, aproximação, enfim, N possibilidades que um jogador tem. O Luiz Adriano tem essas características e o Silvio colocou aqui bem, não tem quem coloque bola para ele porque a gente não tem 10 e não tem alas. Então, respondida a pergunta lá atrás, eu vou trazer aqui o nosso craque, mascote Edirlan, narrador, canal no YouTube, e uma pessoa que eu gosto muito, tem me ajudado bastante. Ele tem 14 anos, galera, dá uma força aí para ele. Apesar que todo mundo precisar, ele já tem sua estrela própria. Edirlan, eu vou desmutar você, porque se eu não mutar essa figura, galera, quem não conhece, ele toma conta do cenário e só ele fala. Ele tem direito a uma pergunta. Mas assim, Davi, você acha que ele vai fazer quantas perguntas? No mínimo 3. Pois é, mas ele só tem direito a uma porque nós estouramos o horário da live. Você que fecha a live com a gente de agora em diante, você já sabe disso, Edirlan? Fala pra gente, qual que é a sua pergunta e qual que é a sua colocação? Primeiro, sobre a live, você tem algum comentário, alguma coisa que você queria ter dado um palpite, não? Boa noite a galera da bancada, de novo mais uma vez, mas a live mais uma vez, topzera, top dos tops. E a minha pergunta é, qual é a escalação do jogo de amanhã? Poxa, agora você me pegou totalmente desprevenido. Eu não tinha programação para falar sobre isso, né? Hoje era uma live mais... Passa você, por favor, Edirlan. Passa você, vou devolver a bola. Qual que é a escalação de amanhã? Que eu sei que você tem na ponta da língua. Pode falar. Amanhã eu acho que eu ia com o Jailson para dar um descanso para o Everton, que voltou da seleção brasileira, jogou contra o Internacional. E eu ia com o Kusevich e Renan na zaga. Ia com o Piquerez na esquerda, na lateral esquerda, Marcos Rocha na lateral direita. Vamos ver aí se o Danilo e o Patrick de Paula vão ter condições de jogo.
eu acho que eu dava mais uma chance para ele. Danilo não. O Danilo ainda não está apto, ele está no processo regenerativo, em recuperação, ainda vai demorar um pouquinho. Então pode ser o Danilo Barbosa. Dá chance para esse Danilo aí, porque ele já vai sair já no ano que vem, né? Porque não é comum que ele vai ficar, né? Então já dá uma chance para esse Danilo Barbosa para ver se ele mostra algum futebol para jogar na Libertadores, né? E também o PK também, né? O PK também é monstro em arriscar chutes de fora da área, também pode ajudar também na final também. No meio eu ia. Não colocava o Dudu nesse jogo. Eu acho que não colocava o Dudu nesse jogo. Eu colocava o Scarpa de titular. Você acha que... Só uma pergunta, Edirlan, no teu comentário. Você não colocaria porque ele merece tomar um gelo, porque é perfeito, Edirlan. Então, eu vou ajudar na tua ponderação. Você deixava ele de castigo, que nem deixamos o Scarpa, que nem o PK, que nem aqueles que reclamaram, porque ele não é melhor que ninguém, não é isso, Edirlan? Também ele é ídolo sim do clube, mas ele não é o melhor jogador do clube também, né? Entendi sua posição. E aí eu dava uma chance pro Scarpa, porque ele também gosta de arriscar chute de fora da área, bate falta. Também dá uma chance pro Scarpa aí para ajudar na final também. Ele também pode dar na final também. É o comum dele ajudar mais na final, de cobrança de escanteio, pênaltis também ele bate bem também, falta, até chute de fora da área também. Dá pancada. E o ataque? Finaliza aí, Edirlan. Vamos lá. Finaliza esse ataque seu. Eu acho que eu ia com Rony e Luiz Adriano. Eu acho que eu ia com Rony e Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano já tá confirmado que ele não vai ficar pro ano que vem, né? Nem vai renovar o contrato, né? E é até 2023. Então eu dava uma chance para ele. Já pensou se ele faz o gol na final? Já pensou? Não falar isso pro Davi. Se você falar isso pro Davi, o Davi chora. Falou que não perdoa. A gente ganha o tri da Libertadores, mas ele não perdoa. Então, vou repassar sua pergunta para o Bruno. Bruno, quem você acha que o Palmeiras joga amanhã? Quais seriam os jogadores que você entraria amanhã? Eu colocaria o Everton, certo? Eu jogaria com Luan, Gomes. Nas laterais, eu colocaria o Marcos Rocha, numa lateral, e na outra o Piquerez. No meio campo eu colocaria o Felipe Melo, o Patrick de Paula e o Veiga. E no ataque eu colocaria o Dudu e o Wesley. Para mim seria esse o time. Perfeito. Luísa, você iria com esse time? Você pouparia? Como é que está a tua cabeça para esse jogo? Eu acho que poupar não, porque acho que é um momento em que o Palmeiras, depois da vitória do Internacional, daquela sequência de 7 jogos que a gente estava sem vitória, acho que ainda não é um momento ideal para você falar em poupar. Acho que a gente tem que aproveitar os resultados dos times que estão acima de nós na tabela, que deram uma vacilada nessa última rodada. Então, acho que eu iria basicamente com esse time titular mesmo, né? Com a zaga titular, com o Everton, não pouparia nenhum jogador. Até porque a gente precisa também, além dos pontos, a gente precisa conquistar a confiança, né? Eu acho que a vitória do Internacional, ela serviu para dar uma acalmada nos ânimos da torcida, também para fortalecer o psicológico dos jogadores, né? Então, acho que se a gente mantiver esse ritmo, pelo menos durante até o final até chegar a data da final da Libertadores, eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito no resultado que a gente busca. Luísa, você calou minha boca aqui agora. Deixa eu me falar. Você mexe com o Edirlan, Luísa. Você mexe com o Edirlan. Deixa isso para lá. Fica quieto, Edirlan. Davizão, vai lá. Não, é muito bom ter uma parceira na bancada, porque tava difícil competir com o Marcelo. Eu creio que o Palmeiras tem uma equipe médica muito boa, então todos estando em perfeito estado tem que ir para jogo. A não ser se estiver arriscado. O Everton, para mim, ele tem que jogar, o Marcos Rocha também, Gustavo Gomes e Luan. Até para dar sequência, Piquerez também. Eu acho que onde eu pouparia é no meio de campo. Eu daria a oportunidade para o Matheus Fernandes e o Danilo Barbosa. E colocaria o Gustavo Scarpa ali armando o time. No ataque eu não consigo deixar o Dudu de fora, por mais que, sei lá, ele empurre o juiz de novo, eu não consigo. Aí sim, eu trocaria. Em vez de colocar o Luiz Adriano, eu colocaria o Davidson e colocaria o Breno Lopes na outra ponta.
Bom, eu vou dar minha escalação. Na lateral direita a gente não tem. Eu iria de Everton. O goleiro é uma coisa que. Goleiro que não joga, depois não é coincidência dele tomar frango, isso é latente, não tem o que fazer. Mas assim, antes de eu falar da escalação, para mim o Palmeiras tem que intercalar jogos de quarta-feira com jogos de domingo. Para mim, eu colocaria, como foi no Brasileirão lá atrás, em 2018, eu colocaria um time para disputar o que resta do Brasileirão. E nos jogos decisivos, principalmente nos jogos próximos do Flamengo, eu colocaria o time principal. A gente não pode esquecer de uma coisa: o Palmeiras não teve pré-temporada esse ano. Ele deu 15 dias de descanso e tentou fazer um esquema no Campeonato Paulista para a volta dos jogadores. Nenhum jogador é super-homem. Hoje os jogadores eles trabalham em alta performance. A gente não pode ignorar que estão sujeitos às contusões. O Abel Ferreira já falou, hoje não é só uma questão de opinião, tem lá os fisiologistas para monitorarem isso, e todos os jogadores estão com problemas de estresse muscular, todos. Então, vou colocar até aqui o que o Gutenberg aí colocou com muita precisão, e é essa informação. Nós vamos poupar todo mundo, eu sou super favorável. Jogamos com o time completo contra o Internacional, quarta-feira poupa o time, domingo vê quem está bem e coloca. Então, eu faria exatamente o que eu falei na outra live. No meio-campo, eu faria o que o Davi falou, jogaria com Danilo Barbosa, Matheus Fernandes e Scarpa, que eu acho que o Scarpa precisa de ritmo de jogo. No caso do Danilo Barbosa, para dar não ritmo a ele, mas descanso aos outros jogadores. Agora, Matheus Fernandes, nós temos que saber para o que ele veio no Palmeiras. Até agora, ele não pôde mostrar para o que veio. Olha aqui o meu adversário na opinião aí, né? Super natural. Mas, assim, a zaga eu pouparia o Gomes, pouparia o Piquerez, lá na frente eu colocaria o Luiz Adriano, ele precisa jogar, e o Dudu tem que ficar de fora da partida. Eu não relacionaria o Dudu ou deixaria ele no banco, para deixar claro que jogador no Palmeiras, a partir de hoje, é punido. Aí eu colocaria lá o Rony, que ainda não está 100%, pode jogar, né? Mas não deve ser ele, deve entrar o William na posição. Daria oportunidades no segundo tempo para a entrada do Daverson e assim por diante. É um momento de regeneração e a gente tem que pensar na final. O Brasileirão já foi. Eu tenho essa consciência. Se classificam 9, quero que o Palmeiras se classifique entre os 4. E vai ser honroso ficar entre os 4. O Edirlan quer fazer um último comentário, porque a gente se estendeu bastante. Eu tenho um compromisso com todo mundo. Eu, por exemplo, eu acordo 4h50 da manhã. Edirlan, você que dorme a manhã toda, fale. Acho que eu acho que o Bruno vai ter que mudar o Felipe Melo. Porque eu acho que ele tomou o terceiro cartão amarelo e ele tá fora do jogo de manhã, eu acho. Tá, depois você confirma isso, mas parece que é isso mesmo. Bom, Edirlan, vou começar por você. Dê seu boa noite, fale da sua página, do seu trabalho, o espaço é seu. Amanhã, estou confiando que eu vou narrar o jogo de Ceará e Palmeiras, aquela vitória lá para dar mais um alívio, né, para a torcida, né? Uma vitória aí, uma vitória boa aí pra gente era mais tranquila. E, cara, mas quem ia esperar, velho? Resultados que a gente nem achou que ia acontecer. Atlético Mineiro perdeu. Olha pra câmera, Dilana. Como é que a gente ia pensar, né? O Atlético Mineiro ia perder, Flamengo ia empatar. Foi a coisa do momento, né? Que a gente... Futebol é isso mesmo, né? Imponderável governa e todos os times oscilam. Você tá certíssimo, Edirlan. Edirlan, qual que é o nome do seu canal? Edirlan Palmeirense. Qual que é o nome do seu Instagram? Edirlan Palmeirense. Qual que é o nome do seu TikTok, Edirlan? Edirlan Palmeirense. E aí vem a pergunta principal que eu quero te fazer, Edirlan. Você gosta mais de narrar? Você gosta mais de participar das lives? Você gosta mais de criar conteúdo? Ou você gosta mais de jogar bola de lateral direito no seu time? Para quem não sabe, o Edirlan joga. O Edirlan mora na Bahia. Eu sempre esqueço a cidade onde ele mora.
mas ele gosta de jogar de centroavante. Mas o técnico dele quer colocar ele de lateral, coloca ele no segundo tempo e ainda substitui. Olha, o menino ficou sentido semana passada, gente. Esse final de semana ele foi substituído depois de ter entrado no meio do jogo. Faltou matar o técnico, porque ele cai de rendimento. Mas eu já chamou a atenção dele, né? Eu conversei com ele, eu falei para ele que a minha posição era centroavante mesmo, porque lateral não conseguia jogar, velho. Falam que quem não gosta de lateral é preguiçoso, sabia dessa história? Porque lateral corre a beça. Vai, volta. Enfim, Edilan. Deixa eu responder as perguntas que você falou. Tá, eu vou deixar, mas eu quero te dizer... Eu acho que eu gosto então mais pode falar você. Eu acho que eu gosto mais de fazer narração, velho. Que legal. Eu acho que você gosta mais de jogar bola, mas assim, se dedique, nunca feche as portas para nada, se dedique a todas as coisas e estude, porque é isso que vai te dar porta aberta para qualquer situação na vida. Só para... Edilan, diga lá. Bruno, aí, você vai... Troca aí o Felipe Melo aí, cara. Eu acho que ele não vai poder jogar amanhã, não. Tá bom, depois a gente vê isso. Edilan, queria agradecer você ter me dado força aqui na administração da live. Você me dá força lá. O Edilan tá postando no site Palmeirense de Verdade. Ele tem colocado notícia, tem ajudado ele. Ele já tá colocando notícia lá. E Edilan vai longe, Edilan. Todo mundo aqui quer muito o seu bem. Tá todo mundo torcendo por você. Davi, dá o seu boa noite. Fala do Desabafo Alviverde. Você vai fazer live com um canal parceiro nosso. Pode falar aqui, por favor. A página Desabafo Alviverde ontem chegou em 1.700 seguidores. Quando ela chegar em 5.000 seguidores, a gente está com o projeto de abrir o canal do Desabafo Alviverde. A página tem a felicidade de ter a Josimara como administradora da parte feminina do canal, das informações da página. Isso é muito bom, é sensacional. Ela organiza tudo, ela deixa tudo mastigado ali. Papo Verde, eles me convidaram para fazer uma live na segunda-feira, se eu não me engano, 9h30 da noite. Boa noite, pessoal, obrigadão por tudo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Papo Verde é um canal que eu já fiz live com eles, o Scabuzzi já fez live com eles, e assim, galera, aqui tem vários canais parceiros que entraram aqui, Avante Verdão, o Palestra Scabuzzi. Entrem lá no canal do meu irmão, Ricardo Scabuzzi, irmão de internet aqui, amigo que eu fiz aqui. Enfim, é muito importante essa parceria, esse prestígio que todos nós damos uns aos outros, porque é assim que a gente passa a ser ouvido. Queria agradecer também o Maurício Sguizardi, que estava aqui com a gente, o Gutenberg, que também vai fazer live com a gente, o Maurício também, estou tentando acertar com ele, o Silvio, super participativo hoje com a gente. Enfim, a Sheila, que está sempre aqui, a Lê, enfim, gente, obrigado de verdade a todo mundo. Luísa, queria que você deixasse suas considerações finais, falar que você está postando agora ferrenhamente, todos os dias lá no Palmeiras, colocando o seu conteúdo. Você está super firme no canal Palmeirense de Verdade, que isso é fundamental para o teu futuro, você tem um conteúdo sólido, ali é um portfólio para você mostrar o seu potencial. Gosto muito do que você escreve, não faço uma ponderação, né? Você tem que trabalhar agora a parte visual, já te mandei a indicação do Canva, porque eu acho que a gente não pode ser... Né, hoje em dia, a gente não pode ser meio, a gente tem que ser 100%. E você aqui na live anota 100, babo para os seus comentários, para o Davi, do Bruno. O Edilan chega lá. Edilan, na idade dele, nosso... vai estar sempre conosco. Mas então, Luísa, fala para nós aí das suas redes sociais e do teu trabalho que você está fazendo lá no nosso site, que eu estou muito feliz. Boa noite, gente. Primeiro, eu agradecer a participação de todos vocês na live, da galera dos comentários, da galera da bancada. Então, eu sempre costumo dizer que eu estou em busca de um sonho, né? Meu sonho sempre foi ser jornalista. Durante um tempo eu tentei abandonar isso, mas voltou à tona e eu estou me identificando muito com a galera aqui da bancada, com o trabalho, com toda a força que o Marcelo traz para a gente, essa oportunidade que ele abre para a gente estar participando realmente. Eu sinto que aqui não tem nenhuma distinção de importância, ninguém aqui é tratado de uma forma diferente, como mais importante ou menos importante. Todo mundo aqui tem destaque,
Então, isso é muito legal, gosto muito de estar participando, estar escrevendo, está sendo uma coisa incrível, porque eu sempre gostei muito de escrever, desde pequena. Então, eu comecei há pouco tempo com a minha página, eu tinha ainda um pouco de receio, um pouco de vergonha, né? Mas sempre gostei muito de falar, então se vocês quiserem ver o que eu posto, tudo que eu coloco no blog do Palmeiras de Verdade, eu coloco na minha página, que é a Parmer Aires. O meu perfil pessoal é Lu Aires, né? Com uns underlines no final de cada nome. E é isso, eu tô tentando postar realmente mais todo dia e tô tentando seguir esse caminho do jornalismo, espero que dê certo. Muito legal. Brunão, agora é efetivo nesse quadro de bancada nosso. Você vai estar conosco aqui de terças e sextas-feiras. E muito feliz de ter você aqui. Quero que você fale do seu projeto. Fique à vontade. E eu quero que em breve você possa estar lá conosco, lá, de acordo com a sua disponibilidade, no nosso site Palmeirense de Verdade, que vai ser uma honra tê-lo lá. Muito obrigado pela live, gostei muito da live, ter participado com vocês que entendem bastante. Foi uma live muito boa, muito prazerosa. Obrigado a todos também que deixaram os comentários aí. E é o seguinte, eu tenho um perfil no Instagram que fala muito sobre Palmeiras, que eu até coloquei o nome aqui na descrição, né? @Bruno S de Sapo Saad. Esse é o meu perfil no Instagram. Eu tenho um outro canal no YouTube, né? Que eu coloco vídeos sobre o Palmeiras, né, sempre vídeos, que chama-se Bruno Palestrino. Esse no YouTube. E tem um outro canal no aplicativo Quai. Acho que você sabe qual que é no aplicativo Quai. E é só vídeo. E também chama-se Bruno Palestrino. Então, vocês vão encontrar vários conteúdos lá sobre o Palmeiras. E é isso. Agradeço a todos e espero em breve estar com vocês aí também no site de vocês, viu, Marcelo? No Palmeiras de Verdade aí, postando conteúdo lá. Eu sou um super torcedor do Palmeiras, do futebol também, sou um grande admirador do futebol e quero estar sempre ver o Palmeiras bem, e eu acho que o Palmeiras também vai seguir o caminho das vitórias aí, dos títulos. O Palmeiras vai continuar nessa saga. Muito feliz. Pera aí, Edilan. Muito feliz de ter você aqui. E depois vou te chamar. Me dá um toque em box, que vou te passar todas as condições para você entrar lá. Tem lá senha, login, etc. E, na verdade, quem vai dar esse suporte para você é o Davi. Ele tem tudo. Ele vai te dar esse suporte aí. Obrigado mais uma vez aqui pela presença. E, como a gente falou, agora efetivo. Vamos trocar muita ideia, inbox, etc. Edilan, vai lá, dá seu último pitaco para dar boa noite para todo mundo que não aguenta mais a gente aqui, Edilan. Depois o pessoal não vai querer mais fazer live com a gente, com você aqui, falando desse jeito. Diga lá. Só para avisar, o site teve bons acessos hoje. De 700, foi para 781. Legal, Edilan. A participação de todo mundo é fundamental para que a gente dê esses passos. A gente ainda não está divulgando o site como se deve, ainda não chegou a hora de fazer isso. Mas, assim, em breve vai ser. A gente massificar e a gente ser uma das referências para as pessoas consultarem aquilo que elas mais gostam, que é o Palmeiras. Galera, boa noite. Participação do chat hoje foi um papo maravilhoso, foi muito gostoso. Boa noite, galera. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu. Abraço.